Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que nos acompanham aqui pela 100.5 ao vivo, pelo site, e você que vai nos acompanhar aí pelo RBT Plus no YouTube. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida. Graças a Deus, mais uma quinta-feira Deus nos possibilita estarmos aqui para juntos estarmos nesse momento de consagração para ouvirmos a voz do Senhor. Eu quero convocar você que está em casa, que pode, você que está ouvindo no trabalho, enfim, você que tem a possibilidade de orar conosco, eu quero convidar você para a gente estar orando, consagrando essa programação, apresentando a nossa vida ao Senhor, de maneira que a nossa voz seja ouvida e que o Senhor nos dê resposta, né? O que nós precisamos de resposta para as nossas vidas, direcionamento, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar conosco nessa noite. Então, você que pode orar e que tem fé para tal, ore conosco agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero colocar minha vida diante do Senhor, a vida do Teu povo, daqueles que nos escutam nessa hora, e te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, e que nessa noite, uma vez mais, a Tua voz, Pai, seja manifesta a nós, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor nesse momento ouça a oração dos Teus filhos e das Tuas filhas que precisam de resposta, que precisam de direções na vida para tomar decisão, Pai. Ajuda o Teu povo, vem ser provisão e providência, Pai, na vida daqueles que necessitam nessa noite. Abre as portas, Pai. Faz conforme Te apraz, socorre para os que Te pedem socorro nessa noite. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toma essa programação, toma tudo que nós vamos fazer aqui, Pai. Toma o controle, assume a direção, Pai, que Teu Espírito possa falar pela boca do Teu servo que aqui se encontra. E, meu Deus, eu quero Te pedir uma bênção especial sobre a vida de cada irmão e irmã, Pai, que oferta para manter essa programação no ar, que o Senhor possa alcançá-los, Pai, com a Tua graça, dando saúde, livramento, e que cada irmão e irmã, Pai, que aqui oferta para manter esse programa, que há um compromisso, Pai, no coração deles, que o Senhor possa prosperar, Pai, que não venha faltar, Pai, na mesa do Teu povo, Pai, que o Senhor possa acrescentar, Pai, especialmente na vida daqueles que são fiéis, Pai, ano a ano, Pai. Abençoe a cada um. Abençoe também aqueles que fazem parte do propósito dos 300, Pai, alcance a vida de cada um. Abençoe, atenda, Pai, o propósito colocado diante do Senhor, para que nisso o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que nisso Teu nome seja exaltado e o testemunho, Pai, seja gerado, Pai, para que outros venham conhecer, Pai, os Teus feitos, Pai, e abençoe aquela construção, abençoe aquele propósito, aquele projeto, e todos aqueles que estão ali comigo, Pai, com as mãos na obra, Pai, que o Senhor possa os abençoar e livrar, Pai, e que Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles, Pai. Fica conosco, toma a frente de tudo, toma a direção. É isso que nós te pedimos, agradecidos por tudo que o Senhor fez por nós e tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Hoje foi difícil chegar aqui na rádio. Tá tendo, para quem mora aqui na região metropolitana sabe, né? Tá tendo aqui as festas de São João. Pra gente que mora lá em João Pessoa, a gente não sabe de nada. E também não sei andar muito aqui. Quase que eu não chego na hora aqui hoje, né? Foi muito difícil. Muita gente nas ruas, o trânsito interditado. E aí eu tive que fazer arrodeios aqui. Cheguei aqui, graças a Deus. E eu tenho certeza que esses obstáculos
eles trazem mais ânimo ainda para a gente fazer a programação, sabendo que Deus, ele se agrada quando a gente coloca no coração da gente um desejo firme de servir a Ele, e não importa o que aconteça diante de nós, que a gente vai transpor aquilo para cumprir o propósito, né? Cumprir o objetivo. Então, toda quinta-feira, com a graça de Deus, eu saio lá de João Pessoa, venho para cá, para cumprir esse propósito aqui, esse objetivo. E a cada testemunho que eu vou recebendo no WhatsApp ali da rádio, que eu vou ouvindo irmãos, irmãs, e o que Deus tem feito, eu me alegro, minha fé cresce, aumenta, por saber que cada quinta esse objetivo está sendo cumprido, né? E que a minha voz está entrando na tua casa aí agora. Eu não conheço você, não sei quem você é, muitas pessoas que ouvem, eu não sei quem é, mas a minha voz está entrando aí, a pregação da palavra está transformando vidas, restaurando casamento, restaurando família, mudando situações, inclusive até curando. A gente faz uma oração tão simples aqui e a gente tem testemunho de cura de pessoas que foram curadas aqui durante a oração, né? Então a gente só tem a louvar a Deus por isso. E conforme eu sempre tenho feito, né? Tomei esse costume de um tempo para cá, tá trazendo uma reflexão antes de dar os avisos, antes de passar para o quadro Socorro Vem do Alto. Eu queria trazer uma reflexão aqui para a vida de vocês, antes da gente estar avançando, né, aqui no programa, no quadro Socorro Vem do Alto. Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, né? Talvez você não tenha entendido aqui esse versículo, mas o que quer dizer é o seguinte, que não existe criatura que não seja manifesta na presença de Deus, e que tudo está descoberto aos olhos do Senhor, Ele está vendo tudo, e que um dia a gente vai ter que prestar conta diante do Senhor, né? E eu estava pensando nisso hoje, na relação que a gente mantém com as pessoas, e que às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que estão indo numa direção errada. A gente tem um propósito de agradar a Deus, e eu tenho certeza que todas as pessoas, independente da sua crença, a pessoa quer ser salva depois da morte, na morte do corpo físico. E uma hora a gente vai ter que prestar conta a Deus. Todo mundo vai morrer um dia, eu vou morrer, todo mundo vai morrer no corpo físico. Só que a nossa alma é eterna, né? E todo mundo sabe que só existe dois caminhos, o céu e o inferno. E todo mundo quer ser salvo. Só que um dia a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez com o nosso corpo de carne aqui na Terra, as práticas da gente. E até então, enquanto a gente está aqui, a gente consegue mentir, enganar muita gente, esconder muita coisa das pessoas. A gente pode mentir, encobrir. A gente pode criar um personagem para ser apresentado diante das pessoas e todo mundo achar que a gente é alguma coisa. E um dia a gente vai ter que prestar conta diante de Deus. E aqui o texto que eu acabei de ler diz que tudo está descoberto. Está tudo nu aos olhos do Senhor. Ou seja, Ele está vendo tudo. Ele vê, Ele sabe até o que a gente pensa. Ele sabe até a intenção das obras que a gente faz. Então chega um dia que a gente vai estar diante dele, vai ter que prestar contas aí. E aí não tem como você mentir, enganar, criar um personagem, né? E como cada pessoa vai ter que dar conta a Deus individualmente, ou seja, cada um dá conta de si, como está escrito, a gente precisa analisar o caminho que a gente está andando e com quem a gente está andando. Eu estava me lembrando da minha adolescência, quando eu morava ali no bairro dos Bancários, ali em João Pessoa. E aí eu conheci uns meninos lá na rua, a gente andava de skate junto, surfava, né? A gente jogava basquete, futebol, enfim, andava uma turma de jovens juntos. E todo mundo era, como se diz no popular, né? Menino de família, né? E aí tinha um mais velho, que ele conhecia uns amigos na escola e começou a fazer umas coisas aí e trazer pra gente, né? Por exemplo, pichar muro. Ele começou a pichar muro e trouxe spray, falou como é que pichava. E a gente, adolescente, criança, enfim, tem uma tendência a tentar imitar os outros e tentar se comportar de uma maneira para ser aceito. E aí a gente começou com essa ideia de pichar muro e tal. E aí eu comecei a fazer isso com eles. E minha mãe não sabia, eu mentia para minha mãe. Tá onde? Não, tô aqui e tal. Enganava minha mãe, né? Só que Deus estava vendo tudo. E aí, depois ele apareceu com um revólver, que não é uma pistola, não é um 38, é uma garrucha, né? Uma arma assim antiga, parece arma daquele povo medieval. E ele apareceu com esse revólver e com outro cara na turma da gente falando de fazer um assalto, né? Falando pra roubar, enfim.
Só que ele não precisava, todo mundo ali tinha condições financeiras, então ninguém precisava roubar, né? A gente morava num bairro bom, todo mundo tinha uma casa boa, todo mundo tinha uma vida boa, então ninguém precisava fazer assalto. Mas aí ele falou em roubar, e aí eu já fiquei com um certo medo dentro de mim, sabe? Eu não era crente, não era nada, mas havia um temor dentro de mim. E aí eu fiquei com esse temor e não fui para esse negócio que eles foram fazer. E depois a gente foi pichar uma escola, era o Colégio Cetra, que é onde é o GEL-Sul hoje. A gente foi lá pichar, aí disseram para minha mãe. E aí minha mãe foi no caminho com o pessoal, e minha mãe me pegou lá com a boca na botija e veio me dando uma surra verbal lá do caminho até em casa. E as palavras que minha mãe falou doeu mais do que a pisa que depois ela me deu. E ela decidiu, ela deixou tomar uma decisão. Ela fez: eu lhe eduquei assim, assim, assim. Hoje você toma uma decisão. Você quer ser bandido, você quer ser pichador, quer ser assim, você siga esse seu amigo. Agora, se você quiser ser um rapaz de bem, se tornar um homem de bem, fique com o que sua mãe lhe ensinou. Enfim, ela deixou a possibilidade de eu escolher. E aí eu, depois de apanhar, eu estava chorando. Aí eu tomei um banho, troquei de roupa e pedi perdão à minha mãe e parei de andar com esse rapaz. E ele continuou, foi se aprofundando nesse mundo aí, sem precisar, e levou o irmão mais novo. Aí chegou o dia que eles foram fazer um assalto na padaria e ele atirou numa mulher grávida, acertou a cabeça da mulher e matou a mulher. E ele foi preso. E aí eu não sei se os pais deles pagaram, o que foi feito. Eu sei que com menos de 2 anos ele foi solto, né? E aí ele foi solto e a mãe já não tinha mais controle sobre ele. A mãe falava que tinha medo dele. E ele começou com o irmão, formaram uma espécie de quadrilha para fazer assalto de carga, ali perto do Rio Grande do Norte. E foi fazer esse tipo de coisa aí. E assaltaram alguns caminhões e tal. E o pessoal ficava falando o que é que eles faziam, né? E eu não queria nem aproximação mais com esse pessoal. Eu queria outra vida para mim. Isso era muito novo, tá, gente? Quando começou isso aí, eu tinha 13 anos. E esse rapaz tinha já uns 15. Quando ele assassinou essa mulher, ele já tinha uns 18 ou para 19. E aí, eles fazendo esse assalto, os caminhoneiros são muito unidos e tal. Já sabia que tinha essa emboscada e se prepararam. E aí ele foi pego, ele e o irmão. Eu não sei o que aconteceu lá, se o pessoal espancou antes, mas eu sei que eles foram assassinados com um tiro de 12. E os vídeos estavam rolando lá, eles dentro de uma sarjeta lá numa BR, nem a cabeça estava sobre o pescoço. O pessoal arrancou a cabeça, não sei se foi com tiro de 12, como foi. E eles viveram isso, né? E eu estava meditando sobre isso hoje e pensando, já imaginou se eu não tivesse me apartado dessas pessoas? Eles já foram dar contas a Deus do que eles fizeram em vida, né? E eles morreram novo. Um morreu com 22, o outro com 19. Você já pensou, a vida já é curta e você só viveu um pouco desse, morreu. E aí eu fiquei pensando hoje, se eu não tivesse me apartado deles, né? Como é que será que eu teria passado para o mundo espiritual e dar conta a Deus do que eu fiz? E ainda bem que minha mãe, naquela situação, ela me deu uma dura disciplina e me afastou daqueles irmãos ali, daquelas pessoas ali. E eu tomei outro caminho na minha vida. E posteriormente, mais tarde, com 18 anos, eu vinha me converter a Jesus e servir a Deus. E até hoje eu estou aqui, né, servindo ao Senhor. E o que eu queria deixar para vocês hoje com essa palavra é que, invariavelmente, a gente vai estar acompanhado de pessoas na vida da gente. Só que você precisa entender que ninguém vai dar conta a Deus pela sua vida. Sua mãe não vai dar conta a Deus por você. Seu pai não vai dar. Sua namorada não vai dar. Seu namorado não vai dar. Seu colega não vai dar. Seu primo não vai dar. Ninguém vai dar conta. Você vai estar diante de Deus um dia, né? E você precisa avaliar com quem você está andando. Porque existem pessoas que a gente anda, que elas têm o poder de nos influenciar. E de repente, quando você menos percebe, você está indo numa direção errada. Como foi esse caso que eu contei, que ocorreu comigo na minha adolescência. Esse rapaz era mais velho que todos e ele tinha poder de influenciar todos, né? E ele levou o irmão dele, não sei se mais algum dos meninos que andava, para a morte. E quantos casos a gente, se for analisar, ver o jornal hoje na internet, tem muita coisa de pessoas que perderam a vida por causa disso. Eu estava vendo uma jovem que ela perdeu a vida por causa de uma amiga. A amiga se envolveu com um cara de facção, essas coisas aí, e levou ela. E ela era uma menina de igreja e não queria ir essa coisa. E acabou indo para um lugar onde tinha esses caras e eles fizeram as coisas com ela lá, né, violentaram. E quando eles viram o que tinha feito já, sabia que ia dar polícia, tudo, resolveram dar um sumiço nelas e mataram as duas. Então, existem milhares de casos, né? E eu abro esse programa deixando essa palavra aqui. Eu sei que ela tem o endereço certo,
Toda vez que eu deixo uma reflexão aqui, hora ou outra alguém comenta, pastor, fala comigo, aquilo ele fala muito comigo. E eu deixo essa reflexão aqui sabendo que tem o endereço certo, para que você analise com quem você está andando, com quem você se acompanha. Tem gente que fala assim, pastor, mas é o meu sangue, é a minha família. Olha, eu vou dizer uma coisa, família não vai dar conta de ninguém. Família não vai dar conta de ninguém. Cada um vai dar conta de si a Deus. Essa coisa, não, porque é família, a gente tem que ir todo mundo pro mesmo barco, mesmo buraco. Não, isso não existe. Quando a gente decide servir a Deus, a gente toma uma decisão diante de Deus e vai seguir a Ele. E se ninguém do mundo quiser seguir, a gente vai seguir. Sabe? Então essa coisa de família, não é porque é família. Se meu primo entrar na briga, a gente entra o outro, e todo mundo vai morrer junto. E vai todo mundo pro inferno junto, é assim? Sabe? A gente precisa entender que a gente vive em coletividade, mas existe a individualidade e particularidade de cada um, e a gente precisa entender isso. Cada um vai dar conta a Deus de si. Eu até falei aqui esses dias num dos programas que Saul, o rei Saul, que veio antes de Davi, ele caminhou errado, viveu no erro, e ele levou 3 filhos com ele para a morte. Né? E eu até preguei, eu acho, um dia, que se Jonatas não tivesse, acho que mandei essa palavra na lista de transmissão para os ouvintes, que se Jonatas, filho de Saul, tivesse rompido a aliança com o pai dele ali e feito aliança com Davi, ele não teria tido o destino que ele teve. Então chega um momento na vida da gente que a gente precisa romper com algumas pessoas. Tem um momento que a gente tem que romper, como foi esse caso que eu citei meu e outros tantos. Né? Chega um momento de encerrar. Eu antes de casar, eu tive uma namorada, né? Eu namorava com ela antes de ser crente, antes de servir a Deus. E aí quando eu vim servir a Deus, comecei a falar do evangelho para ela. E ela não queria servir ao Senhor, não queria viver o evangelho, queria que a gente fosse na direção que a gente estava. E eu não queria mais aquilo para a minha vida. E aí eu me vi quase me desviando no começo da caminhada. E chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de encerrar aquilo, de seguir o meu caminho, e ela seguiu dela. Mas já imaginou se eu não encerrasse, se eu não tivesse tomado uma posição? E eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas hoje aqui que precisam encerrar alianças, que precisam se afastar de pessoas e que precisam entender que o caminho que você está trilhando, você vai dar conta a Deus dele. Sabe? Então essa é a palavra que eu trago aqui da parte de Deus para vocês, para que vocês analisem isso. Porque se eu ando com um homem de Deus, com mulher de Deus, com pessoas que servem a Deus, que querem o meu bem, lógico que eu vou ter um final feliz, eu vou ter um final alegre, próspero. E quando eu for dar contas a Deus, eu não vou dar contas a Deus de obras malignas, perversas, eu vou dar conta a Deus de coisas boas que eu fiz. Né? Agora, se você se acompanha de pessoas malignas, perversas, como é que você vai dar conta a Deus? Você vai chegar para Deus e vai dizer, não, eu fiz isso por causa daquela pessoa, eu fiz isso porque aquela pessoa mandou. Por exemplo, eu não sei se foi verdade, mas uma menina estava me contando da igreja, que nessa festa aqui de Santa Rita, uma mulher foi para a festa, até parece que ela era crente, e ela foi, eu não sei o que é que um crente vai fazer numa festa dessa de São João, tem gente que é ímpio, que nem vai para isso, tem gente que é ímpio, que é do mundo, que não gosta desse tipo de coisa. Beleza, aí foi para lá, e parece que uns caras pegaram ela no banheiro lá, e seguraram ela dentro do banheiro, e abusaram dela, né? Violentaram essa mulher. A irmã estava me contando, acho que faz uns 2 dias isso, né? Falou até que saiu no jornal, não tenho noção disso, né? Mas digamos que essa mulher foi para esse local influenciada por alguém. Não porque alguém falou, não porque era minha amiga e eu não gosto de deixar minha amiga na mão, não gosto de chatear, não porque era um familiar meu, e você sabe, né? Sangue é sangue. Isso não existe, né? Então a gente precisa ter um posicionamento na vida da gente sério e saber que aqui a gente tem um tempo aqui na Terra. Eu tenho um tempo, você tem um tempo. Cada um da gente tem um tempo determinado que a gente vai viver aqui. Nós não vamos passar a vida inteira aqui. E uma hora a gente vai sair daqui e a gente vai ter que prestar conta a Deus. Então, analise bem o que você está fazendo e principalmente com quem você está andando. Porque com quem a gente anda pode falar muito sobre nós e também pode decidir nosso destino, né? Então, que você analise isso, que você tome essa palavra e que, quem sabe, seja a resposta que você está pedindo a Deus, né? Porque às vezes a gente está pedindo uma resposta a Deus e Deus fala não o que a gente quer ouvir, mas o que a gente necessita ouvir, né? E às vezes a gente precisa se apartar de algumas pessoas para a gente poder seguir o caminho certo, para que a gente venha ter que dar conta a Deus daquilo que a gente fez de certo e não de errado, né? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Antes de iniciar, eu quero dar uns avisos aqui rapidinho, para a gente passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, está muito interessante. E o pessoal estava comentando aí que o quadro Socorro Vem do Alto da semana passada foi uma bênção, né? Glória a Deus por isso. Peço a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Que é o RBT Plus.
você se inscreve lá e comenta, né? O pessoal comenta muito, o pessoal interage ali, é uma bênção, né? Sempre que eu posso, eu estou lendo ali os comentários e vendo a interação ali do povo de Deus, os testemunhos, a visão do povo, é bênção demais. Então se inscreva no canal para você fazer parte disso também, tá? Porque todo o programa que a gente transmite aqui na quinta, ao vivo, a gente grava e posteriormente a gente coloca no YouTube e aí as pessoas podem acompanhar quantas vezes quiserem, né? Tem gente que fala assim, né? Eu estava vendo um comentário do irmão Juliano Rocha e ele falando assim, pastor, eu vou escutar mais algumas vezes para eu poder absorver tudo que foi ministrado aí, né? Então isso é bênção do céu. Se inscreva no canal, desbloqueie seu celular, vai no buscador do YouTube e bote aí RBT Plus. A primeira opção que aparecer aí, você se inscreve e vai ter aí os programas com a data e você vai poder acompanhar todos e vai fazer como muitos irmãos fazem, né? Fala, pastor, é meu áudio de cabeceira. Quando eu vou dormir ali, antes de dormir, eu dou o play e fico ali ouvindo. Tem gente que fala, não, eu uso para arrumar a casa, né? Até o irmão Marcelo Júlio de Recife, um dia ele mandou um vídeo lá, enquanto ele arrumava a casa lá, tava lá a caixinha dele lá da JBL e o programa tocando lá para ele ser abençoado, né? Então um abraço para ele aí, para todos os demais, né? Para os nossos queridos ofertantes que também comentam, participam, é uma benção. Então se inscreva lá e faça parte disso também, tá certo? RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu, tá bom? RBT Plus, se inscreva aí. E eu quero só agradecer aqui, né? E lembrar aos nossos irmãos que são ofertantes que mais um mês a gente vai adentrar e a gente conta com a fidelidade de todos os irmãos e irmãs para que a gente possa manter nossa programação no ar, né? E eu quero agradecer a todos que já ofertaram, que ofertam, e quero convidar você que é ouvinte, né? Que já escuta há tempos o programa e que tem sido abençoado, que você se torne ofertante também, sabe? A gente, quando abençoa, quando a gente é abençoado, a gente deve abençoar também. Então, qualquer valor que Deus colocar no seu coração, você pode lançar a sua semente aqui, que vai estar nos ajudando a honrar nosso compromisso com a 100.5, né? Tem algumas pessoas que acham que eu recebo dinheiro da rádio para fazer o programa. Pelo contrário, eu tenho que pagar a rádio, comprar um horário para poder pregar aqui, né? Então, a gente está aqui há mais de 5 anos, estamos aqui ao vivo, por causa dos irmãos que são ofertantes. Nosso programa nunca teve patrocinador, nunca teve comercial, esse negócio de apoio cultural, nunca teve essas coisas. Também nunca ficamos mandando abraço para cá, abraço para lá. É Bíblia, que é Bíblia do começo ao fim. E a gente diz que isso é possível por causa das pessoas que Deus levantou para manter o programa no ar, né? Inclusive os irmãos pedem, pastor, não diga meu nome, não mande abraço, prega a palavra, né? E é isso que eu faço como bom servo de Deus. E por isso que o programa tem abençoado a tua vida. E também é por isso que você está ouvindo, né? Porque se o programa não prestasse, você não ia ouvir, né? Porque está raro ouvir um programa de rádio cristão que preste, porque não tem Bíblia, não tem nada, só abraço, só palavra de gaveta. Mas aqui você tem encontrado ainda a revelação plena do Evangelho para abençoar a tua vida. Então, se a senhora está sendo abençoada, o Senhor abençoe de volta, lance a sua semente e nos ajuda a estar honrando nosso compromisso com a 100.5 e também está, quem sabe, ampliando a programação, né? As pessoas estão perguntando se eu esqueci do plantão da salvação. Não esqueci, mas a gente está se estruturando, né? Vai ser uma coisa bem puxada, né? Vai ser semanal e a gente precisa se preparar para isso e estamos fazendo isso. E dentro, em breve, estaremos anunciando aqui esse propósito, vocês vão estar participando, né? E também eu quero agradecer a vocês, eu quero agradecer aos irmãos, né? A cada irmão que está fazendo parte do propósito dos 300, né? E para quem não sabe o que é o propósito dos 300, é que nós temos uma área de terra, que a gente tem um projeto, né, missionário, onde a gente está construindo ali o Centro Internacional de Missões, que nada mais é uma área onde nós vamos estar trabalhando ali para o Senhor 24 horas por dia, tem troca de turno, vai estar funcionando nosso estúdio de rádio lá, nossas programações lá, 24 horas de programação, ali vai ter alojamento para missionário, pessoas vão ser atendidas, o templo fica aberto 24 horas, eu acho que nem no mundo e no Brasil tem nenhuma obra assim, desse jeito, né? Ali você tem missionários 24 horas em troca de turno. Eu já passei por muita situação, por exemplo, de pessoas de madrugada, tá acontecendo alguma coisa, alguém quer se matar, se suicidar, se manifestar, né? E eu já expulsei até demônio por telefone de madrugada. E se eu não tivesse saído de madrugada acordado, né? Para essas pessoas que foram ajudadas, né? Eu já fui atender pessoas 3 horas da manhã, querendo se matar. Então, eu sempre tive no meu coração, Deus colocou a necessidade de uma obra integral e uma obra pronta para qualquer situação. Porque, por exemplo, o hospital de trauma em João Pessoa, ele não fecha. Por quê? Porque toda hora tem acidente e a necessidade.
E a obra missionária é como se fosse um hospital da alma. Ela também não pode fechar, né? Então ali nós temos missionários que já foram preparados para estar ali, vão morar no centro de missões, lá terá alojamento para missionários. Também haverá preparação para novos missionários. Tem a área de assistência social, onde a gente vai atender o órfão, a viúvo, o pobre, o necessitado, dando alimento, roupa, atendimento psicológico, atendimento primário de saúde, né? Orientando as pessoas. A gente vai estar prestando essa parte social ali no centro de missões. A gente já está construindo, já vai cobrir essa parte do centro de missões, né, que a gente já construiu. A primeira parte que a gente construiu lá foi a ação social. Agora vai vir os alojamentos, né, dos obreiros. Depois vai vir o templo. Depois vão vir o prédiozinho que tem um estúdio de rádio, que tem administração, enfim, outras coisas vão ser construídas lá, né? E eu creio que dentro em breve, com a oferta dos irmãos, daqueles que podem e que sentem a necessidade de estar numa obra como essa, né? Ofertando, a gente vai adquirindo materiais e estamos fazendo isso, né? Lembrando que quando a gente começou lá, havia pedreiro, havia pessoas assim, da engenharia e tudo, para iniciar o projeto. E depois de 2 semanas, eu acho, o pessoal abandonou a gente. E a gente ficou com a obra na mão. E a gente orou. E eu comecei a estudar engenharia, e junto com alguns irmãos, e a gente está lá fazendo. Nós estamos construindo. A gente trabalha o dia todo, nosso trabalho secular. E às 7h30 da noite a gente se reúne lá e começa o trabalho. Às vezes vai até 1, 2. Dependendo do dia, a gente vai até 3 da manhã. E no outro dia acorda para ir trabalhar. Então está sendo tudo muito sacrificado, mas está fluindo. E eu dou glória a Deus por poder fazer isso em nome do Senhor, poder passar algum tipo de dificuldade e de ter algum tipo de sacrifício em nome do Senhor, né? E louvo a Deus por isso. Então lá, o Centro de Missões não vai ter show gospel, não vai ter artista gospel, não tem pregador gospel, não tem cachê para artista, não tem, sabe, essa coisa que você está acostumado a ver dentro da igreja evangélica, não existe. Essa picaretagem não vai se instalar lá, entendeu? Lá é uma obra de verdade, para expulsar demônio, curar enfermo, pregar a palavra, sabe? Lá vamos ter seminários de libertação, de batalha espiritual. Lá vai estar preparando muita gente. O Centro de Missões vai ser uma bênção. E o propósito dos 300 é isso. São 300 pessoas que vão ofertar uma única vez R$300 para a compra de material naquele lugar, tá? Então, muitas pessoas já ofertaram. E a gente pediu que as pessoas que ofertam, em contrapartida, lancem um propósito diante de Deus, que a gente vai estar orando por esse propósito, né? E várias pessoas lançaram e já foram atendidas. E a gente já colocou vários testemunhos aqui de pessoas que tiveram a bênção de poder fazer parte de um propósito desse e de Deus atender elas, né? Então você do Brasil inteiro, você que está no YouTube aí, faça parte também desse propósito, sabe? A maioria das pessoas que estão fazendo parte são da rádio, mas pessoas do Brasil inteiro aí, de qualquer lugar que você esteja aí, ouvindo, até fora do Brasil, faça parte desse propósito, abençoe essa obra, porque hoje você pode estar ofertando para que a obra seja construída, mas amanhã você pode necessitar dessa mesma obra. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, tá? Então, oferte, invista no Hospital da Alma, o Centro Internacional de Missões, faça parte dessa obra, e eu quero agradecer aos que estão fazendo parte, tá bom? Se você quiser pegar esse trechinho desse áudio que eu expliquei o que é o Centro de Missões, pegue ele, corte e mande para as pessoas que você conhece, que sabe que tem condições de fazer, e a gente vai colocar uma pedra memorial lá na inauguração, com o nome das 300 pessoas que ofertarem. Então seu nome vai ficar ali, gravado. Se a gente lembra e reconhece o que você fez, imagina Deus, né? O galardão que Deus tem para você, então faça parte. Pastor, eu quero ofertar, eu quero fazer parte, mas como é que eu vou fazer parte disso? Tanto para ofertar na rádio, quanto no Propósito 300, você tem que falar com a gente pelo WhatsApp, que é o 839-9105-6834. 839-9105-6834. Lembrando que 83 é o DDD da Paraíba, e você que está fora tem que colocar o DDD, e você coloca 83, aí tem o 9 na frente, fica 839-9105-6834. Você que está aqui na Paraíba não precisa nem colocar 83, você só coloca 9, né, que é o teu 9 na frente, 99105-6834. E aí está anotado, você fala com a gente, você diz, eu quero fazer parte do Propósito 300, eu quero ofertar para manter a rádio no ar, enfim. Lembrando que esse número aí que eu te passei é chave Pix, e você pode ofertar para manter o programa no ar através dele, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, já passei aqui do tempo de dar os avisos. A gente vai aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, salve, vai soltar aqui a vinheta, em seguida ele vem com a locução. Preste atenção no caso dessa irmã aí. Quem sabe você está passando por isso ou conhece alguém que está nessa situação, tá bom? Então escuta aí, fica ligadinho aí no dilema, na questão da irmã. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma solução para ela através da palavra, tá bom? Então fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, meu pastor.
Essa programação é uma bênção. Eu conheci através do meu filho. Ele sempre coloca no canal do YouTube enquanto arruma a casa. Eu confesso que detestava e mandava ele tirar. Dava uma agonia ouvir sua voz, pastor. Mas teve uma quinta que eu estava tão perturbada com sua voz que mandei ele desligar o rádio. Aí o senhor falou assim: sabe o porquê você não gosta de ouvir o que eu ministro? Porque você tem demônio. Eu gelei na hora. Depois disso, eu ouvi o programa todo. Depois fui ouvindo outros programas e agora não perco uma quinta. Esse mês vou me tornar ofertante da programação. Já determinei isso no meu coração, porque todo mês acontece algo para eu não cumprir esse propósito que Deus colocou dentro de mim. Pastor, a minha questão é muito complexa, é vergonhosa, mas vou direto ao ponto. Eu queria saber por que ainda manifesto espíritos e caio endemoniada em alguns cultos. Já faz 6 anos que sou crente. Já passei por 15 ministérios diferentes e, em 5 desses 15 ministérios, aconteceu a mesma coisa. Eu me manifestei na hora da oração forte. Não entendo o porquê disso, pois sou batizada nas águas e no Espírito Santo. Não falto culto, devolvo meu dízimo, dou oferta, sou ativa nas tarefas da congregação, sou a melhor pessoa do mundo para os irmãos, gosto de ajudar sem olhar a quem, mas minha vida é muito aflita e perturbada. Tudo é difícil ao extremo para mim e ficou pior depois que meu marido me deixou, porque além de ficar financeiramente apertada, meu lado sentimental ficou muito vulnerável. Até na congregação isso me prejudicou, pois as irmãs me perseguem. Elas acham que quero tomar o marido delas. Semana retrasada, passei uma vergonha tão grande que me desliguei do ministério. Estou sem congregar. Minha moto não estava querendo pegar. Daí pedi ajuda a um irmão. A esposa dele falou assim, na frente de todo mundo: mulher, tu nem me perguntou se eu emprestava meu marido. Eu disse: você empresta irmã? Ela disse: não. Você como crente deveria saber que marido não se empresta e deveria arrumar o seu. Eu fiquei morta de vergonha. Dei aquele sorriso amarelo e ela disse: não estou brincando não, irmã. Estou falando sério. Eu saí dali com um sentimento tão ruim por aquela irmã. Aí no outro dia, no meio da oração forte, foi me dando vontade de vomitar. Minha vista foi turvando. Aí apaguei. Quando voltei, ninguém disse nada. Mas depois chegou a mim o vídeo. Eu estava endemoniada, coisa mais horrível do mundo. E essa irmã filmou tudo e mandou para as irmãs esse vídeo dizendo assim: está vendo aí, irmãs, porque não confio nessa mulher perto do meu marido? Eu não aguento mais passar por isso. Me ajude, por favor. Amém, tá aí a questão da irmã, né? É um caso bem delicado, mas já enfrentei outras situações assim de pessoas que já estavam um tempo na igreja e acontecia isso. Inclusive, na nossa igreja, teve uma irmã que passou 8 anos lá. Inúmeras vezes, na hora da oração, quando eu ia orar, ela manifestava endemoniada, né? Então, assim, a gente tem uma certa experiência com isso. E o primeiro ponto que eu quero aqui abordar com vocês, antes de estar respondendo tudo, né, e dizer o porquê dessa questão que a irmã vive, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e parece até óbvio falar isso, mas existe pessoas que estão possuídas pelo diabo, assim como existe pessoas cheias do Espírito Santo. Hoje a gente vive num modelo de igreja assim tão fora da Bíblia, que se você for observar, a maioria das pessoas não lê a Bíblia. A pessoa diz: eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu sou evangélico, mas não lê a Bíblia. Isso é impossível de acontecer, né? Isso é impossível você falar que é crente, que tem comunhão com Deus e não lê a Bíblia. Isso é absurdo. Mas hoje a gente tem esse tipo de gente na igreja que fala que é crente, que serve a Deus e tal, mas não lê a Bíblia. Mas se você pegar a Bíblia e for ler os 4 evangelhos, que trata o período de 3 anos e meio que Jesus andou com os discípulos e fez a sua obra, aqui a obra que ele veio fazer, cumpriu o propósito que ele veio cumprir. Se você observar, 70% ou mais do ministério de Jesus, dos relatos, se dá Jesus curando enfermos, expulsando demônios, né? Então, é um ministério de libertação. É tanto que lá em Atos capítulo 10, versículo 38, se não me engano, vai dizer que Jesus veio fazendo bem a todos e curando todos os oprimidos do diabo, né? Então, era natural Jesus expulsar demônio, né? E a gente hoje, raramente a gente vê uma igreja que o pessoal vai lá
e alguém manifesta endemoniado. Isso é por quê? Porque não existe mais demônio? Não, isso é porque as pessoas saíram do evangelho, estão fora do evangelho, estão vivendo outra coisa. Então, existe sim pessoas, como o caso dessa irmã, que manifestam espíritos. Quantas vezes foram pessoas lá na igreja, inclusive de outras igrejas, e na hora da oração manifestavam? Várias pessoas vieram de outras igrejas, vinham visitar, vinham para um culto, estavam passando por um problema, na hora da oração manifestava endemoniado. E por que hoje a gente vê dentro da igreja, né? Várias pessoas congregam, obrigado meu filho, várias pessoas congregam e as pessoas vão ali oprimidas e tal, e não acontece nada, sabe? Então, existem muitos casos. Olha, essa irmã falou, eu passei por 15 ministérios, ou seja, ela passou por 15 igrejas diferentes. Por que só em 5 igrejas aconteceu isso com ela? Vocês não pegaram essa parte aí? Então existe sim essa questão. Quando eu era do mundo, eu gostava de beber. Eu aprendi a beber desde cedo com meu pai. Eu tinha 5 anos. Meu pai dava espuminha de cerveja para mim e tal. E eu fui tomando. Quando eu tinha 12 anos, eu já bebia com o pessoal e tal. E quando eu fui envelhecendo mais, aí que eu fui bebendo mais. Então, a minha adolescência, eu bebi muito na adolescência. Bebia muito mesmo. Eu me lembro que a gente foi para uma festa de 15 anos e de uma amiga da gente da escola. E lá o pessoal estava tomando só essas coisas assim, uísque, conhaque, eu não sei o que eles estavam tomando. E o pai dela chegou assim e falou, olha, a gente, os velhos, né? Ele falou assim, os velhos coroas só gostam de tomar isso aqui. Sobrou cerveja aí, tem essas grades de cerveja aí. Pode tomar à vontade. E aí a gente pegou, e eu e alguns amigos, a gente tomou 3 grades de cerveja. Eu bebi tanto, foi a vez que eu mais bebi, que eu fiquei bêbado 2 dias. Eu dormia, acordava, continuava tonto. Continuava com aquele mal-estar. Aí dormia, acordava, continuava desse jeito. Então assim, eu bebia mesmo, sabe? E quando eu vim para Jesus, invariavelmente eu tive que ser liberto. Eu tinha demônio, gente. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Eu tinha demônio. Se eu fosse ali para frente na adoração, eu ia manifestar. Sabe? Teve um dia que eu estava no culto na igreja lá, a primeira igreja que eu congreguei, aí tinha uma irmã que ela tinha síndrome do pânico, depressão, cortava os pulsos, tinha tentado se matar já. E na adoração, ela manifestou endemoniada. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu era do mundo. Eu cheguei a ficar assustado ali. Eu fiquei olhando aquilo. E automaticamente, quando eu vi aquilo ali, eu entendi o seguinte. Eu vou ter que passar por isso, porque eu tenho um demônio. Eu sabia disso, né? E aí eu pedi, Senhor, me liberta, me liberta. Eu queria tanto passar por aquilo, que eu queria ser liberto. Eu entendia que eu tinha que ser liberto. E aí, quando foi numa noite, eu sonhei. Eu tive um sonho, eu fui liberto em sonho. Eu sonhei que um amigo da igreja, um irmão, dizia assim, Josué, vem cá. Jesus está curando pessoas ali. E ele me chamava para esse local, eu ia. E Jesus estava lá. Só que eu não via o rosto de Jesus, não via Jesus. Mas a gente entendia que tinha ali. As coisas espirituais são muito difíceis de explicar. A gente entendia que ele estava lá, mas não via o rosto dele. E aí, ele dizia assim, você, quando ele apontava para mim, que ele apontava para mim, a gente não via o rosto dele, mas quando ele apontava para mim assim, parecia que uma coisa assim, uma agulhada, não sei explicar, uma coisa na minha barriga me levantava para o teto. E eu começava a rilhar os dentes e torcer a mão para trás e ficar endemoniado ali, só que flutuando. E aí saía 2 espíritos pela minha boca, pelo meu nariz, que era como se fosse uma sombra, e eu caía. E depois que eu caí, eu acordei assustado. E meu irmão foi que me acordou. Meu irmão disse, tu estava fazendo barulho dormindo, né? Meu irmão me acordou. E eu acordei dessa forma aí. E eu fui contar para uma irmã, que já era mais experiente. Eu disse, irmã, olha o que aconteceu comigo em sonho. E ela disse assim, ela fez, você foi liberto em sonho. Deus não permitiu você manifestar no meio da igreja. E eu fiquei feliz da vida, né? Fiquei feliz da vida. E depois comecei a servir a Deus. E eu acho que com 2 anos de crente, que eu estava servindo a Deus, um dia eu estava ensaiando louvor, eu tocava guitarra na igreja. Estava eu e outro irmão lá esperando o pessoal chegar. E entrou uma mulher pedindo ajuda. Eu disse, espera aí que quando os irmãos chegarem, a gente ora pela senhora. Quando eu estava lá ensaiando com o irmão, só eu e ele tocando ali, esperando o pessoal chegar, essa mulher manifestou. E aí eu fui lá e expulsei o demônio dela. Ou seja, aquilo que foi feito comigo, eu fiz por ela. E aí o demônio foi expulso e tal. E a partir dali o resto é testemunho, né? Que a quantidade de gente que já expulsei demônio, né? De homem, mulher, até no presídio tem ali atrás do Mangabeira Shopping, a gente no presídio pregando. Quando começou a oração, os presos manifestando, a gente expulsando demônio. Então se tornou uma coisa comum. Mas o que a gente precisa entender é que se existe. Tem uma irmã que falou assim, disse, pastor, tem uma vizinha minha que ela disse que não gosta de ouvir o senhor, porque o senhor fala muito no diabo. Eu não falo no diabo, eu falo no que está na Bíblia. Eu falo o que está escrito na Bíblia. E isso aqui é uma parte da doutrina bíblica.
Como é que eu vou falar sobre o evangelho, falar sobre Jesus, falar sobre libertação e não tocar nesse ponto, né? Tem muita gente que fica com medo de ouvir, mas é porque essas pessoas têm demônio. Vocês observaram que a irmã falou que não suportava minha voz, que não queria ouvir, né? Inclusive, hoje a gente tem um missionário na nossa igreja que ele era casado, né? Tá no processo aí para restaurar o casamento dele, mas que a mulher dele, quando começava a ouvir falar dessa parte de libertação, ela não gostava de ouvir, ela queria quebrar a televisão, enfim, o aparelho que estivesse tocando. E essa mulher tem demônio, né? É tanto que ele estava usando droga, usando maconha, cocaína, enfim, estava afundado nas drogas. E através da ministração que está lá no YouTube, Cativeiros Espirituais, do RBT Plus, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar esse conteúdo aí. RBT Plus, se inscreva aí, procure Cativeiros Espirituais. Ele foi liberto, né? E está lá na igreja, servindo a Deus, uma bênção. Mas a mulher dele não suportava ouvir. Então eu não posso chegar aqui para vocês para ministrar, para falar do evangelho, se eu não tocar nessa parte, né? Olha a situação que a irmã está. Ela está há 6 anos na igreja, já passou por 15 igrejas diferentes, ela não se fixa em lugar nenhum. E em 5 dessas 15 igrejas ela manifestou, inclusive agora não está congregando, porque na oração ela se manifestou, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente vem para o Senhor, a gente precisa ser liberto desses espíritos, dessas coisas, né? Quantas irmãs que foram lá para a igreja e diziam assim, pastor, quando é na hora da oração que o Senhor começa a orar forte, minha mão fica querendo entortar. Tem umas que dizem assim, pastor, dá vontade de vomitar, dá vontade de dar uma gargalhada, de chamar palavrão. Ou seja, o espírito está ali, ele quer manifestar. Na hora da oração, o poder de Deus está se manifestando ali. Então o quê? Deus quer libertar. Só que existe várias coisas. Tem pessoas que se trancam, se fecham, que não quer ser liberto, que tem vergonha de passar por isso. Eu teria vergonha de viver a minha vida inteira endemoniado. Se fosse para eu me manifestar onde fosse, eu não estava nem aí. Não estava nem aí, né? Mas eu queria ser liberto. Então o primeiro ponto que eu toco é isso. Hoje existe muita gente dentro da igreja que é pastor. Escuta isso aqui, que está no púlpito, que é missionário, que tem demônios, que não foram pessoas libertas. Pastor Josué, isso é possível? Claro que é possível. É por isso que você vê os escândalos, você observa escândalo dentro da igreja, escândalo de roubar dinheiro, de prostituição, de homossexualismo, de lesbianismo. Por quê? Porque essas pessoas nunca foram libertas, entendeu? Elas nunca passaram pelo processo de libertação. Então os espíritos ficam ali alojados naquela pessoa, dentro da igreja. Então é cheio de gente assim, entendeu? Você observa quando a igreja está cheia, você acha que todo mundo ali é salvo e cheio do Espírito Santo? Eu vou te falar, menos de 2% dali é salvo e tem o Espírito de Deus, né? Então o que está acontecendo aqui com a irmã é um caso de possessão demoníaca que precisa ser tratado à luz da Bíblia, né? Que a senhora precisa ser liberta. A senhora não pode passar 20 anos congregando e estar manifestando. Isso tem alguma coisa errada, entendeu? Por exemplo, Maria Madalena, diz a Bíblia que Jesus expulsou 7 demônios dela. Mas não tem mais nenhum relato futuro que Maria Madalena se manifestou de novo com o demônio. Não existe. Por quê? Porque ela foi liberta. Jesus vai dizer em João 8, capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer assim, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não tem como a pessoa que foi liberta, ela viver manifestando. E outro ponto que eu quero corrigir aqui a senhora, irmã, para que não confunda as pessoas, é que a senhora falou que é batizada nas águas e batizada com o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e ter demônio. Não existe isso. Tem até uma irmã na igreja que ela falou, não, pastor, eu sou batizada com o Espírito Santo e tal. Assim que ela chegou, lógico que eu não ia dizer o que ela tinha, que eu já tinha visto, né? Mas eu fiquei calado e fiquei na minha. E ela passou um ano e pouco, sei lá, 2 anos. Foi um dia lá que chegou, ela manifestou lá e a gente orou expulsando demônio e tal. Mas ela tinha demônio. Mas ela chegou falando que tinha o Espírito Santo. Aí depois que eu fiz isso, eu falei, olha irmã, não tem condições de a senhora ser baseada com o Espírito Santo. Entendeu? Mas pastor, eu falava em língua, eu pulava na igreja que eu fazia parte. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. Isso é histeria coletiva. Isso não é o batismo, sabe? E aí, ela entendeu, enfim, hoje ela é uma bênção, marido, mas ela passou por isso. Então a senhora, irmã, a senhora não é baseada com o Espírito Santo. Porque não pode habitar no mesmo recipiente que é o nosso corpo, o Espírito de Deus e um demônio. Não pode. A Bíblia vai dizer em Mateus 12, o próprio Jesus vai falar que a casa, ele trata o nosso corpo como uma casa, ela tem que estar limpa e ornamentada para que o Espírito Santo venha habitar. Caso o Espírito Santo não habite, seja casa vazia,
os demônios vão entrar. E a Bíblia diz que um demônio, quando entra, ele leva mais 7 piores do que ele. E diz que esse é o último estado. O estado dessa pessoa é pior que o primeiro, né? Você pode pesquisar aí no YouTube, aí você vai ver vídeos aí de policiais que estão prendendo bandidos, e eles estão manifestados. E tem a policial com medo. O policial tá com a pistola, tá com a arma, só que ele sabe que contra aquilo ali não existe poder de arma, de pistola, né? Aí o bandido tá manifestado, dizendo que vai matar o policial, né? E vai destruir a família dele e tal. Aí o policial fica ameaçando ele, né? Aí ele vai dizer assim, o demônio vai dizer pro policial: você não tem poder nenhum contra mim, porque você faz a minha vontade. E nessa hora o policial estremece. Porque possivelmente o policial chama palavrão, se prostitui, bebe, trai a mulher, enfim, participa de algum ilícito, né? E aí ele entendeu que a arma, que a autoridade que ele tem da farda só serve aqui para a terra, para o mundo espiritual não serve, né? Eu já vi vários vídeos de policial com medo de pessoas manifestadas. Já vi vários vídeos desse. Quando foi lá no presídio, no dia que a gente estava lá, que o pessoal manifestou, aí tem os agentes lá, penitenciários, sei lá o que aquele pessoal faz, bate nos presos, atira, não sei o que é que eles fazem, fica lá para conter. Quando eles viram aquilo ali, aí eles acharam estranho, porque eles têm a força da arma, do cacetete, da autoridade terrena, mas só que contra os demônios eles não podiam fazer nada. E a gente, que parecia inofensivo, a gente dizia: bora, de joelho. Isso, de joelho, em nome de Jesus, amarrado. E a pessoa cai ali de joelho com a mão para trás, toda torta assim, e ele incorporado por um espírito. E o espírito respeitava a gente, mas não respeitava lá os carcereiros, aquelas pessoas ali. Entendeu? Então isso acontece, que está acontecendo com a irmã. Eu vou falar, muita gente que hoje está na igreja tem demônio ainda. Vocês acham que essas pessoas que estão ali afundadas nos remédios, controlados, vendo o espírito, ouvindo vozes, né, vendo o vulto dentro de casa, pessoas que têm medo do escuro, quantas pessoas estão me ouvindo agora, que tem medo de ir na cozinha quando está tudo escuro, tem medo de ir no quintal tudo escuro? Quantas pessoas têm medo de ficar assim no escuro, sozinha? Porque isso aí você não é liberta ainda. Tem uma irmã na igreja que ela tinha muito medo de ficar no escuro, tem esse medo, ela tem um medo incontrolável. Eu acho que se a gente apagasse a luz num culto para orar, ela manifestava, né? E foi o que aconteceu com ela. Na hora da oração, ela manifestou um espírito. Então tem muita gente que está na igreja hoje assim. Pessoas que estão vivendo dessa maneira. Tem pessoas que estão pregando dessa maneira. Afundada nos remédios controlados, vendo vulto, ouvindo vozes, sabe? Casos terríveis. Mas não são pessoas libertas. Porque você vai no culto domingo, o que é que tem lá? 2 horas de música, balela, baboseira, palestra, uma falação, e você não vai ser liberto. Você tem que ser liberto, por exemplo, a gente lá na igreja inicia o processo de libertação quando você vai no culto da terça. Já faz um tempo que eu não estou indo ministrar lá, mas quando você vai no culto da terça, eu já começo a primeira oração, da primeira até a terceira oração lá. Já começo fazendo a oração de libertação, e aí as pessoas começam a manifestar. É um dos primeiros pontos de libertação. Mas a libertação completa só vem pelo que Jesus falou lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, depois de expulsar demônio, você tem que se aprofundar na Escritura e começar a viver aquilo ali. Conhecer a verdade, não de ler o que está escrito, mas conhecer, de praticar, de provar aquilo ali. Entendeu? Mas isso aí existe. Mas vamos aqui ao segundo ponto, né? A irmã quer saber por que isso ainda ocorre com ela. Por que ela ainda acontece isso com ela, mesmo ela sendo dizimista, mesmo ela dando oferta, mesmo ela participando das coisas na igreja, mesmo ela ajudando as pessoas. Olha, vou te falar uma coisa. Para a senhora e para todo mundo que está nos ouvindo. O diabo, ele não quer saber se você é pastor, pastora, se você dá oferta, se você dá o dízimo, se você tem algum cargo na igreja, se você usa um paletó, uma gravata, se a senhora usa uma saia até o chão, se seu cabelo tem 5 metros e a senhora nunca cortou. Não, o diabo não quer saber de nada disso. O diabo não respeita nada disso. O diabo, ele vai procurar espaço para atuar, e onde houver espaço ele vai entrar. E o intuito dele é habitar dentro de um corpo humano. Ele vai forçando a porta até poder habitar dentro do corpo humano, como é o caso da senhora, né? Então, toda essa questão que a senhora frisou como uma dúvida que lhe surge: puxa, pastor, por que eu faço tudo certo e essa coisa não sai de mim? Aí não é por esse caminho. Muitas pessoas acham, muitas igrejas pregam, que quando você aceita Jesus, na linguagem deles, aceita Jesus, né? Isso é absurdo a gente aceitar Jesus, Jesus que aceita a gente, e quando aceita Jesus, está tudo resolvido, você já é liberta, ganha uma farda, vai fazer parte de um conjunto de jovens, essa coisa de conjunto, de igreja, e aí você já está tudo resolvido na sua vida. Não tem nada a ver com isso, gente.
quando você está na igreja, que você entrega a vida para Jesus, os espíritos não vão largar você, não vão querer sair da sua vida. Não vão querer sair da sua vida. Eles vão querer continuar ali. É tanto que a palavra do Senhor vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós, lá no capítulo 4 de Tiago. Ou seja, a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo. O que é resistir? É uma coisa que todo dia vem ali e a gente está fazendo resistência. A gente resiste, a gente não aceita aquilo. Então, há um processo, há todo um processo para que a gente seja de fato limpo e liberto. Para que só assim depois a gente receba o Espírito de Deus, seja batizado com o Espírito Santo. Essa coisa hoje que as igrejas falam de batismo com o Espírito Santo, para a pessoa ficar pulando, rodopiando, falando a língua do peru, isso não existe, isso não está na Bíblia. Quando foi que você viu Jesus fazendo isso, gente? Pelo amor de Deus. Vocês já viram os apóstolos fazendo isso alguma vez, rodando? Tem algum texto que diz que os apóstolos ficaram rodando, pulando, fazendo coisas sem sentido? Não. Isso não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é o que está lá em Atos, que diz que você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Esse é o batismo com o Espírito Santo, que te confere dons, dom da palavra, dom de revelação, dom de profecia, dom de visão, enfim, vários dons. Entendeu? Mas para que isso aconteça, você tem que estar liberto. Por que o apóstolo Pedro ele não foi batizado com o Espírito Santo naquela época que ele era completamente encapetado? Antes ali da queda dele, né? Quando Jesus olhou para ele e disse: arreda Satanás, repreendendo ele. E quem estava usando ele, né? Enfim, por que ele não foi batizado com o Espírito Santo no dia que ele cortou a orelha do soldado Malco, por exemplo? Então existe um processo para você chegar no batismo com o Espírito Santo. E esse processo é libertação. E muita gente não passa por esse processo. E aí a pessoa é cheia de demônio, continua na igreja. Então o que acontece com a senhora, o que lhe ocorre aí, não tem relação porque a senhora dá o dízimo, porque a senhora dá a oferta. Tudo que a senhora falou que a senhora faz aí é mera obrigação da gente. Fazer o que é certo não é uma dádiva que você vai dizer: ó, Senhor, eu faço o que é certo, eu vou cobrar isso de ti. Fazer o que é certo é obrigação da gente. Devolver o dízimo, ofertar, ajudar as pessoas é obrigação da gente. Agora, o que eu posso falar para a senhora e para quem está ouvindo, muitas vezes os espíritos não nos largam, não querem sair da nossa vida, porque existe alimento para ele. Como assim, pastor? De que o diabo se alimenta? Do pecado. Mas, pastor, eu acabei de falar que eu não estou em pecado. A senhora pode não estar em pecado na sua óptica. Por quê? Eu vou explicar para vocês. A igreja hoje só entende como pecado prostituição, bebida, droga e roubo, essas coisas. Mas, por exemplo, você odiar alguém, sentir ódio no coração de alguém, o pessoal não liga. Por quê? Porque é uma coisa subjetiva. Ninguém está vendo o ódio dentro do seu coração. Mas um dos maiores casos de possessão demoníaca, uma das maiores portas, um dos maiores alimentos para o diabo, para a possessão demoníaca, é sentir ódio de pessoas, é ter ódio das pessoas, é odiar as pessoas. E hoje na igreja é cheio de pessoas odiosas. Cheio de pessoas que odeiam os outros. Por exemplo, um relato da senhora, que a irmã fez essa coisa com a senhora, que eu não concordo com o que ela fez, certo? Eu não estou dizendo que eu concordo, entenda aqui o que eu estou falando, mas a senhora falou que saiu com um sentimento horrível no coração contra essa irmã. O nome desse sentimento pode ser rancor, amargura, ódio, né? E é tanto que a senhora sentiu isso e logo posteriormente a senhora manifestou no culto. E quem estava lá filmando? A irmã. Então, por exemplo, a senhora pode ter essa visão de que a senhora é a melhor pessoa do mundo, porque oferta, porque diziam, porque ajuda pessoas, mas dentro da senhora, numa parte da senhora, existe essa coisa de odiar as pessoas e ter ódio, rancor, entendeu? Não perdoar. E aí a mágoa, o rancor, é uma porta para os demônios. Eu me lembro uma vez que eu estava falando com uma moça, que eu sabia que ela tinha demônio, e eu queria que o espírito manifestasse para poder expulsar, e eu não fiz oração, estava só conversando com ela. Eu fiz, na conversa ela vai manifestar. E ela foi. Falou sobre várias coisas da vida dela, de pecados que ela cometeu, ela não manifestou. Mas quando ela tocou no nome do ex-marido dela, de um homem que ela viveu, que é o pai da filha dela, na hora que ela começou a falar daquele homem, o olho dela mudou. E ela foi mudando e ela manifestou ali. Então isso significa o quê? Que ela tinha muito ódio no coração, muito rancor, muita amargura contra aquele homem. Então, de repente, você que está me ouvindo, a senhora que está me ouvindo, você tem ódio de alguém, você não fala com alguém, intrigado de alguém, você odeia alguém, você quer que alguém morra.
Às vezes tem pai que é entregado do filho, tem filho que é entregado do pai. Isso dentro da igreja, tá? Então, a pessoa fala assim, eu sou a melhor pessoa do mundo, não estou entendendo por que está acontecendo isso. Não, você é a melhor pessoa do mundo segundo a sua própria visão. Sabe? Segundo a sua própria visão. Por exemplo, essa questão também que a senhora é separada, não tem marido, né? E a gente, como ser humano, tem a nossa necessidade, a nossa natureza carnal. A gente quer ter uma pessoa, quer ter um marido, uma esposa, enfim, para viver aquilo que a natureza nos consente. E a senhora, no fato de não ter um marido, quando vai falar com o marido das irmãs, lógico que eu não estou julgando a intenção da senhora, mas isso não parece bom para as irmãs que são casadas, né? Eu não estou falando que o que a irmã fez com a senhora é certo, lhe fazer vergonha em público, mas qual é a mulher que gosta de ver uma mulher solteira da igreja chamar o marido dela para ajudar ela em algo, né? Muitas mulheres não vão gostar disso, e com razão, né? Com razão. Eu não concordo com o que ela fez, ela podia chamar a senhora de canto e falar, olha, não chama mais meu marido não, que eu não gosto, tal. Enfim, conversar com a senhora. Ou então conversar com o próprio marido dela para que ele pudesse se esquivar. Mas esse fato da senhora não ter marido também, isso é um espaço para que o Espírito possa atuar na senhora. Eu conheci várias pessoas da igreja que viviam caindo em adultério, em prostituição, pornografia, essas coisas, porque não tinham um casamento, não tinham essa vida bem resolvida e havia uma lacuna ali. Sabe? Então, existem várias coisas aí que a senhora pode analisar, né? Pedir para que outras pessoas analisem, não a senhora analisar, porque geralmente na nossa óptica a gente sempre é muito bom. A gente precisa que pessoas de fora analisem a nossa situação. Porque eu posso olhar e dizer assim, fulano, eu sou ótimo, eu sou aquilo. Eu falando de mim mesmo, não tem valia. Alguém que tem que falar o que eu sou, né? Então, a senhora precisa conversar com um pastor, a senhora precisa sentar e conversando, dar a se entender qual é a porta que o diabo está agindo na sua vida, que é justamente o terceiro ponto que eu quero abordar. O primeiro ponto eu falei sobre possessão, o segundo ponto eu falei que essas coisas boas que a senhora falou que faz, isso não é um salvo-conduto para que a senhora não venha ficar possessa. E o terceiro ponto que eu quero conversar, abordar, é que a senhora precisa mapear a sua vida, entender a sua vida, diagnosticar com um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que é usada nessa área, para entender por onde entra, entendeu? Por exemplo, eu estava falando com um rapaz, né, que ele tinha esse problema com o demônio, manifestava, e conversando com ele, falando com ele, ele pregava, ele evangelizava, enfim, ele tinha uma vida socialmente legal, só que conversando com ele ali, várias vezes, ele contou que uma vez ele participou de um ritual de magia, que uma pessoa da família pediu para ele ir, e fizeram um ritual de magia para um familiar, e essa pessoa morreu, essa pessoa se matou, se suicidou depois do ritual. E ali ele contou aquilo ali chorando muito, e ele falou assim, pastor, eu nunca contei isso para ninguém, ninguém sabe disso. Então aquilo que ele fez ali, ninguém sabia, ele parecia ser a melhor pessoa do mundo, dava dinheiro na obra, ajudava e tal, só que dentro dele havia algo escondido. Então tudo que a gente deixa guardado, escondido na vida da gente, é um espaço para o diabo trabalhar. Foi uma das coisas que eu aprendi. Eu era cheio de, quando eu me converti, eu era cheio de pornografia, revista pornográfica, VHS, né, que era aquelas fitas, cassete na época, cheio dessas coisas de pornografia, e vivia escondido isso lá no meu armário. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu fiz foi pegar essas porcarias que eu tinha, trazer para fora e queimar, destruir aquilo ali. Mas já imaginou se eu fosse para a igreja e continuasse com aquilo escondido, tal? Ou seja, os espíritos não iam sair da minha vida, né? Então, no caso desse irmão, a tia dele descobriu que o tio dele estava traindo ela, e ela disse, se for para ele não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E aí foi numa bruxa, numa feiticeira, pagou, fez um trabalho para ele enlouquecer e, enfim, morrer. E aí foi, e esse rapaz, né, o sobrinho que congregava lá na igreja, esse menino, isso foi antes dele ser crente, e aí ele foi lá e disse que fez o trabalho com a mulher, não posso nem falar o nome dela aqui, que ela é muito conhecida em João Pessoa, essa mulher que faz trabalho de magia. Enfim, deputados políticos vão ser atendidos por ela. Ele disse que foi lá, fez esse trabalho, e a partir daí o tio dele começou a ficar falando que via formiga em todo canto. Ele olhava para a parede e dizia, tem formiga aqui. E o pessoal começou a falar que ele estava louco. E ele começou ficando pior, eu tô vendo formiga. E disse que ia olhar no espelho, via formiga saindo do olho dele, formiga saindo do ouvido dele. E ele começou a fazer isso, parou de trabalhar, foi demitido, foi emagrecendo, ao ponto dele ficar na rua, igual essas pessoas que você vê na rua, que você vê assim alguém na rua, que você diz assim, é mendigo, é doido. Muitas pessoas daquela ali eram normais, e foi um trabalho de bruxaria que deixou aquelas pessoas assim. E ele ficava falando que via formiga, e aí ele pegou uma vez de não aguentar mais,
na parada de ônibus, ele estava lá, todo mundo sabia que ele ficava naquela parada, e quando as pessoas foram subir no ônibus, ele foi para trás ali, ficou próximo ao ônibus, ele já tinha tentado se matar outras vezes, o pessoal sabia, aí ele foi e colocou a cabeça na roda de trás do ônibus, e ali o ônibus esmagou a cabeça dele, ele morreu. E aí esse rapaz da igreja, já estava na igreja há uns anos, e ele sempre tinha problema com o demônio. Ele dizia, não sei mais o que é que eu faço, pastor, eu estou fazendo tudo certo. Olha o que é o auto-engano. Ele dizia, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo tudo certo, e eu não sei por que isso acontece comigo. E eu conversando com ele, Deus me deu estratégia, e eu extraí isso dele. Aí ele foi e contou, ele chorando, ele se acabando de chorar. E ele fez, eu sei, pastor, que eu participei de forma indireta da morte do meu tio. E ele contou aquilo ali, falou aquilo ali, né? E chorando. Mas olha, ele passou vários anos dizendo que não sabia o motivo pelo qual ele tinha problema de ficar manifestando, de possesso por espírito. Ele dizia, não sei, eu faço tudo certo. Não existe pessoa que esteja fazendo tudo conforme a palavra, que acontece isso que a senhora está fazendo. Não existe. Às vezes a gente está vivendo o auto-engano, ou seja, a gente tenta se enganar. Esse rapaz passou mais de 6 anos falando que estava tudo certo. Só que um dia ele botou para fora, isso aqui eu fiz. Será que a senhora não tem algo que está dentro da senhora que a senhora precisa colocar para fora? Tem um rapaz que ele foi lá para a igreja, ele era de facção, eu nem sei o nome dessas facções aí, mas ele fazia parte da facção, e uma vez ele chegou para mim, depois de anos já na igreja, e eu disse, você precisa de uma libertação. Ele fez, realmente eu preciso, pastor, e tem algo que eu quero lhe contar. E aí ele foi e contou que participou de um assassinato. Ou seja, ele passou vários anos na igreja, sempre falava que estava tudo ok, mas teve um dia que ele teve que colocar algo para fora. Então, muitas vezes o que acontece, para que pessoas não sejam libertas, para que pessoas não sejam curadas, é as pessoas não conseguirem botar para fora o que está lá dentro. Eu me lembro que teve um culto lá na igreja, só para homens, e eu estava falando sobre abuso na infância, né? E eu comecei a ministrar e eu vi que tinha vários homens já chorando na cadeira. E eu queria que fosse lá na frente. Eu falei, vem aqui na frente, todos os homens que na infância foram abusados, que carregam esse trauma com você. Quando eu falei isso, para minha surpresa, só 2 homens não foram lá para frente. O resto da igreja, todo mundo foi. E ali eu orei para aqueles homens, eles choraram. Muitos ali foram libertos. Mas, ou seja, só tinha adulto ali. E as pessoas carregaram aquela coisa do abuso a vida inteira. E aquilo ali era algo que o diabo trabalhava na vida deles, né? Então muitas pessoas carregam isso da vida que viveram quando não conheciam Jesus, e aí dá espaço para o diabo estar agindo na vida deles. E aí tem gente que fala assim, pastor, mas eu nunca manifestei, então não tem um demônio não, né? Não tem nada a ver. A pessoa só começa a manifestar quando você realmente está buscando se libertar, buscando servir a Deus, que aí o diabo vai começar a lutar para não sair da sua vida. Entendeu? Você vê que aquele jovem lá em Mateus capítulo 17, que Jesus expulsa o demônio dele, os discípulos estavam lá, não conseguiam expulsar, e o rapaz não manifestou. Mas quando trouxeram o rapaz na presença de Jesus, aí o rapaz manifesta na hora. O que é que isso dá a entender pra gente? Que a coisa está ali escondida, o espírito está ali alojado, mas quando é trazido para a luz, que é Jesus, aí ele aparece, ele manifesta. Então, a pessoa precisa trazer isso para a luz. Então, eu acredito que esse terceiro ponto, a senhora precisa mapear, porque, sinceramente, irmã, a senhora sabe aqui, se você está ouvindo o programa, sabe que eu sou sincero, eu não acredito que a senhora está fazendo tudo certo e sua vida está dessa maneira. Eu não acredito nisso. Porque eu me lembro que eu também passei lutas na minha vida e eu ficava dizendo assim, eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o que é que está acontecendo. Lógico que, na realidade, no fundo eu sabia, é pecado. A única coisa que pode dar espaço para o diabo atuar na vida da gente é pecado. É mentira, é engano. Entendeu? Tem pessoas que têm a prática de mentir, não conseguem falar a verdade. Tem pessoas que, se ela tiver com o celular na mão, ela é tão mentirosa. Se alguém falar, o que é isso que estava na tua mão? Ela vai dizer, é um sorvete. Mas é no celular, não consegue falar a verdade. Mente com relação a tudo. Sabe? E não poucas pessoas, não poucas, dentro da igreja, estão envolvidas com a pornografia, né? Com essa área. Hoje, uma pessoa que habita nesse planeta, ela é bombardeada por pornografia. Qualquer rede social, aplicativo que você instalar no seu celular, vai ter pornografia. E as pessoas são afetadas psicologicamente, espiritualmente pela pornografia. A pornografia destrói a vida de qualquer pessoa. Você pode pesquisar na internet. Existe artigo científico
que mapearam o cérebro de uma pessoa enquanto ela está consumindo pornografia. A área que afeta o cérebro da pornografia é a mesma que a cocaína afeta. Então, existem várias pessoas que estão sendo afetadas por isso. E isso aí é uma porta, é um espaço, é uma cratera para o diabo. Sabe? Então, a gente muitas vezes está vivendo algo na nossa vida que a gente vive o auto-engano. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa maravilhosa e tal. Mas, no fundo, a gente sabe o que é que está errado na nossa vida. E o que eu posso falar para a senhora é que a senhora não está sendo sincera de todo, né? Esses dias um irmão lá na igreja cometeu algo, né, um pecado, e ele falando comigo, olha, pastor, assim, assado, assado. Aí confessou um negócio. Passa mais um tempo, ele vem e confessa outro negócio. Aí depois de outro tempo confessa outro negócio. Eu fiz, espera aí, como é que eu vou acreditar numa pessoa que ela não expõe tudo? Será que ela contou tudo mesmo? Então muitas vezes o que acontece, irmã, é que pessoas como a senhora estão vivendo isso aí, não conseguem se libertar, é porque está cheio de coisa ruim dentro da senhora. Sabe? Tem gente que tem uma coisa chamada malícia. Em tudo ela pensa mal. Em tudo ela malicia as pessoas. E a malícia é uma coisa diabólica. Tem gente que é assim, fica na porta de casa e diz, eita, comprou aquele carro, aí começa a fofocar, começa a engendrar, criar um monte de coisa na cabeça dele acerca do que aquela pessoa fez. Todo procedimento maligno que a gente tem é espaço para o diabo. Entendeu? É espaço para o diabo. Inclusive, esses dias aqui veio o irmão Maico aqui, o diácono Maico, ele estava falando sobre filme de terror, né? Que na casa dele, ele assistia filme de terror e tal, aquela coisa toda. Ou seja, ele e a mulher dele, cheio de demônio por causa desses filmes que eles assistiam. Aí, às vezes, a pessoa chega na igreja e fala, eu não sei o que é que está acontecendo comigo. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei por que acontece isso. A pessoa não está sendo sincera. Essa é a realidade. A pessoa não está sendo sincera. Então, o que eu acredito na sua situação, pela experiência que eu tenho nessa área, a senhora não está sendo sincera. A senhora contou aqui no relato a parte boa. Por exemplo, tinha uma irmã na igreja lá, chegou na nossa igreja, e ela, com aquela espiritualidade dela, não, eu vou orar, Deus falou isso comigo, ela nova convertida, e eu fiz, essa mulher nem foi liberta. Disse para minha esposa, né? E aí depois ela confessou para minha esposa que ela tinha abortado o primeiro filho dela. Ou seja, ela escondia de várias pessoas que ela tinha cometido aborto, e ela falou para a missionariedade que ela ouvia, sonhava com a criança chorando, e ela nunca viu a criança, porque ela matou a criança, né? Ela abortou. Mas ela disse que vivia perturbada com aquilo. E era algo que ela escondia. Então, se a gente tem algo que a gente esconde, quando a gente esconde algo, a gente sabe que é errado. Se você pegar um índio que tá lá dentro da mata, no fim do mundo, ele nunca ouviu falar de Jesus. Se um índio cometer um assassinato, ele vai se esconder. Porque ele sabe que é errado. A gente tem consciência. Por que uma criança pequena, de 1, 2 anos, ela faz uma coisa errada, e ali quando ela está fazendo algo errado, ela se esconde do pai ou da mãe? Até a criança, ela compreende isso. Então tem muitas coisas que a gente faz na nossa vida, que a gente joga no baú do esquecimento, mas esse baú do esquecimento é um lugar de trevas, e aí o diabo fica trabalhando. A senhora tem que se perguntar, por que esse espírito não sai da minha vida? Eu vou falar aqui coisas hipotéticas, tá? Eu não estou dizendo que a senhora fez isso, me entenda bem. Digamos que a senhora, por exemplo, olhe para o marido das irmãs com pensamentos impuros. Ou digamos que a senhora até já trocou mensagem com o marido dessas irmãs, ou aconteceu alguma coisa nessa área. Ou digamos que a senhora guarda rancor das pessoas no coração. Enfim, isso aqui é só uma hipótese. A senhora pode levantar outras questões. Mas o que eu creio é que no fundo a senhora sabe qual é o motivo. E muita gente cria a imagem do auto-engano para si. Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, tudo na minha vida está certo, eu não sei o porquê, mas no fundo a pessoa sabe. Eu já conversei com várias pessoas na igreja que olhavam no meu olho, chorando, dizendo que estava falando a verdade, e era mentira. E aí depois de 6 meses, 1 ano, a pessoa vinha e falava a verdade. E existem verdadeiros atores. A pessoa cria a imagem do auto-engano. Porque eu vou dizer uma coisa. Por que eu falo auto-engano? Você está enganando a si próprio, porque você não engana a Deus, você não engana o diabo, e, consequentemente, passado o tempo, aquilo que você faz em oculto vai ser revelado, e você não vai enganar as pessoas também, né? Tem pessoas que são assim.
ali em público na igreja, pega o microfone, fala bem, fala bonito, fala de Jesus, enfim. Quando está nos bastidores, vive outra vida, tem outra personalidade. E aí, as pessoas não sabem. Mas só que Deus sabe e o diabo sabe quem você é. Então, se o diabo se apodera do seu corpo, eu vou falar uma coisa para a senhora muito forte, para quem está ouvindo. É porque ele é seu Senhor. Jesus não é Senhor da senhora. Jesus não é o Senhor da senhora. A senhora pode estar na igreja evangélica, a senhora pode dar o dízimo, mas Jesus não é Senhor da senhora. Porque se Jesus fosse o seu Senhor, o diabo não podia tocar na senhora. Não está escrito lá em 1 João? Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Mas eu sou de Deus. Só que a Bíblia vai dizer em Romanos também que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Aí, a Bíblia não mente, não se contradiz. Se em 1 João está dizendo que aquele que é de Deus, Deus guarda e o diabo não toca. E lá em Romanos está dizendo que quem não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus. Então, para a senhora ser de Deus, a senhora precisa ter o Espírito de Deus. Mas o Espírito que a senhora apresentou que está acontecendo é o diabo. Então a senhora pode até ser uma boa crente, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que vai para a igreja, como uma pessoa que vai para qualquer religião, mas a senhora não tem o senhorio de Jesus na sua vida. E olha que eu convivo com muita gente esses anos nessa área, e eu vou falar para a senhora, já vi inúmeras pessoas, várias pessoas, que estão dentro da igreja há anos e são endemoniados. Endemoniados. E a pessoa fica fingindo que não sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, de um caso que eu vi. A irmã já há anos na igreja, e cheia de demônio, manifestando direto. E ela não sei o que é, eu sou uma bênção e tal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma bênção, eu sou isso. E aí depois ela vai e relata que ali na igreja, no ambiente da igreja, ela conseguia sentir raiva de muita gente assim do nada. Às vezes uma irmã, alguém falava uma coisa com ela, ali no coração dela ela já odiava e ficava, tá certo. Ela dizia, eu me fazia que estava aceitando, tá bom, me perdoe. Falava aquilo, mas por dentro de mim eu estava odiando aquela pessoa, querendo que ela morresse. Ou seja, isso é uma criação do auto-engano, isso é uma imagem de auto-engano. A pessoa está se enganando. Saul, o rei que antecedeu Davi, ele estava tentando matar Davi. Só que chegou um momento que ele fez aliança com o povo, com os ifeus, para entregar Davi. E aí ele disse, muito obrigado porque vocês me ajudaram desse homem perverso. Olha a imagem que ele tinha. Que Davi era perverso e que ele era bom. Olha a imagem que ele tinha. Então tem muita gente que é assim. Está praticando mal, está fazendo mal, mas criou uma autoimagem de que você é uma pessoa boa. E a pessoa sustenta aquilo até o fim da vida. Você já viu aqueles bandidos que eles são pegos e passam nesses programas policiais? Mostra a câmera filmando ele, tem a cara dele ali roubando, matando, e quando ele é pego ele fica, sou inocente, moço, não, sou inocente, pelo amor de Deus. Aí ele segura aquilo ali, tá dentro da polícia, dentro do juiz, tem prova, mas ele vai segurar até o fim, ele tá dentro da cadeia e continua dizendo que ele é inocente. Então tem pessoas que resolveram realmente criar essa postura e segurar isso. E eu vou dizer, você vai passar o resto da sua vida trocando de igreja, saindo de igreja, a senhora já saiu de mais uma igreja, vai para outra igreja, e a senhora não muda. A senhora precisa sentar com o homem de Deus, com a mulher de Deus, até com o próprio Jesus, colocar as cartas na mesa e a senhora colocar aquilo que está dentro para fora, senão a senhora não vai ser liberta. Conheço muita gente que passa tempo na nossa igreja, mas nunca coloca para fora o que realmente é, suas intenções, seus pecados, aquilo que está em oculto, nunca vão ser libertos. Essa é a grande realidade. Se eu concordar aqui com a senhora, que a senhora está fazendo tudo certo e tal, e que a senhora não sabe por que está ali acontecendo isso, eu estou sendo mentiroso, eu estou dizendo que a Bíblia é mentira e estou dizendo que a senhora está certa. Todas as pessoas hoje, todas as pessoas que não são libertas, que manifestam espíritos, só está acontecendo isso porque essas pessoas têm alimento para o diabo, têm alimento para Satanás. Porque o diabo não vai ficar onde não tem alimento para ele. E outra coisa, o diabo não pode possuir o corpo de uma pessoa que tem o Espírito Santo. O diabo não pode possuir o corpo de uma pessoa que serve a Deus de verdade. Na sua integridade. Eu já vi pessoas congregarem 9 anos na igreja, pregar, ganhar alma, fazer tudo, dar oferta e tal. Ser um exemplo dentro da igreja, eu já vi. Mas fora da igreja a pessoa tem uma vida destruída
e depois de 9 anos na igreja, ela sair, enfiar a cara no mundão, na bebida, nas drogas, na prostituição. E alguém dizia assim, meu Deus, como foi que aconteceu aquilo com o irmão? Ele mudou muito. Eu disse, não, irmã, ele não mudou não. Ele sempre foi isso aí. Ele nunca foi liberto. Aquilo que ele fazia na igreja era um personagem que ele viveu um tempo da vida dele. Então, para a gente ser liberto, a gente precisa viver a verdade, expor a verdade, colocar a verdade em prática. A verdade é uma ferramenta de libertação. Tem pessoas que servem a Deus, elas até podem cair, podem errar, podem pecar. Mas, porque servem a Deus, são pessoas que colocam a verdade logo para fora. E eles são libertas. Eu conheço pessoas que estão na igreja há anos na igreja, que vivem falando, pastor, eu sonhei com demônio, eu sonhei com isso, eu sonhei aquilo. Só tem sonho com demônio. Direto. Por quê? Porque são pessoas que estão dentro da igreja e não são libertas. Uma vez eu estava conversando com a irmã, que já fazia tempo que ela vivia na igreja. E conversando com ela vivia ali na igreja, ela tinha aquela imagem de que ela era uma bênção na igreja e tal. E ela vivia muito tempo na igreja. E aí chegou um momento para mim, que eu perguntei assim no culto, quem tem certeza da sua salvação? E aí a maioria das pessoas levantou a mão, outros foram honestos e disseram, não tenho. Eu disse, venha para cá, eu vou orar, vou ministrar sobre a sua vida. E essa irmã levantou a mão como se tivesse, né? Aí no final do culto ela veio falar comigo. Pastor, eu queria falar com o senhor. Eu fiz, diga. Ela, pastor, eu levantei ali a mão, falando que tinha certeza da minha salvação, mas, sinceramente, pastor, eu tenho a certeza que se eu morrer eu vou para o inferno. E começou a chorar e falou que fez aquilo aí porque tinha vergonha do que as pessoas iam pensar. Ou seja, então, ali diante das pessoas, ela criou um personagem, criou uma imagem do auto-engano, para se enganar, para dizer, eu tenho certeza, mas no fundo ela sabia. E aí eu fiz, por que você não tem certeza da sua salvação? E olha que interessante. Aí ela começou a contar, porque eu já vivi isso aqui na minha vida, e começou a contar detalhes da vida dela, pecaminosos, que ela escondia. Então tudo aquilo que está escondido dentro da gente vira alimento, vira porta, vira ponto de contato e ligação com o diabo. Por isso que ele não vai embora. Agora, quando a sua vida ela é trazida à luz, quando seus pecados são trazidos para a luz, Paulo vai dizer lá em Efésios que tudo que é trazido para a luz se manifesta e vira luz. Então você precisa disso, irmã, de luz. Se a senhora quiser conversar comigo, né? Na verdade, eu aconselho que a senhora converse com o pastor da igreja que a senhora faz parte, não comigo. Porque aí eu não tenho legalidade e jurisdição espiritual para cuidar do caso da senhora, a senhora sendo de outra igreja. Eu já tentei ajudar pessoas de várias igrejas assim, mas a pessoa tem que, sabe, tomar uma decisão na vida. Por exemplo, o pessoal congrega na igreja tal. Aí fala assim, mas esse problema espiritual eu só resolvo com o pastor Josué. Não pode então. Então quer dizer que você é a pessoa que eu confio, você confia em mim, você acredita que eu sou homem de Deus, mas você está lá com aquele outro pastor. Não, se você não confia lá no seu pastor e acha que eu sou a pessoa de confiança, então a senhora deveria congregar comigo. Agora, se a senhora congrega lá, tem que confiar nele. Então muitas pessoas já me usaram nesse sentido e falam, não, vou pro pastor Josué. É como se fosse assim, lá no pastor Josué eu vou ser liberto no escuro, você trata dali, ninguém vai saber o que aconteceu, ninguém vai saber, aí depois eu volto para essa igreja. Não, isso aí já começa errado, essa situação. Porque se você quer trazer as coisas à luz e vai fazer dessa forma, está errado. Então o que eu aconselho a senhora é que a senhora procure o seu pastor. Agora, se a senhora não confia no seu pastor, no pastor que a senhora vai congregar, aí fala que confia em mim, então a senhora tem que congregar na igreja. Porque eu só posso ter autoridade e espaço para ministrar a libertação na vida de quem dá esse espaço. Entendeu? Mas, em suma, é isso. O primeiro ponto que eu abordei aqui foi que realmente existem essas situações. O segundo ponto que eu abordei foi que essa coisa de dizer que faz boas obras, isso não tem nada a ver com a parte de libertação. Não é porque eu faço uma coisa boa ou outra que eu não... Não, isso não tem nada a ver. Foi o segundo ponto que eu abordei. E o terceiro ponto foi esse, que a senhora precisa mapear, porque o que eu acredito que a senhora está criando é uma imagem de auto-engano. A senhora está se enganando. Que é isso, que é aquilo, e aí dentro do baú da sua alma pode ter escondido um monte de coisa. Porque uma coisa que eu carrego como experiência é que quando a pessoa fala dela que ela é muito boa, que ela é isso, que ela é aquilo, pode ter certeza, tem muita coisa errada ali. Quando a pessoa começa a falar de si própria, eu sou muito boa, sou isso. A gente foi alugar um prédio para a igreja aqui em Bahia, para abrir uma igreja aqui em Bahia. E quando eu cheguei lá, o dono do prédio, eu sou muito bom, eu gosto de ajudar, que bom que aqui vai ser a igreja, eu vou ajudar. Ele só falava em ajudar. Ele disse que ajudava todo mundo, que ele era muito bom e todo mundo lascava ele. Beleza. A gente foi para lá, esse homem não ajudou em nada. A gente pegou o prédio dele velho, reformou o prédio inteiro,
Quando a gente terminou de reformar, ele não deixou a gente fazer um culto. Ele tomou a chave, fechou e botou a gente para fora. E isso aí está correndo na justiça, né? Porque a gente também não é trouxa. A gente serve a Deus, a gente ora a Deus, mas a gente tem que procurar o nosso direito, né? Mas ele falava que ele era ótimo. Ou seja, ele tinha uma imagem de que ele era uma pessoa muito boa, mas na realidade ele não era muito bom. Ele era uma pessoa maligna. Entendeu? Lógico que eu não estou falando que a senhora é maligna. Mas o que eu estou falando é que a senhora talvez criou essa imagem, que a senhora é boa, isso, mas não é. Não só a senhora, como todo mundo está aqui. Eu conheci uma pastora, né? Biblicamente não existe pastora, mas ela se intitulava pastora. E ela falava que ela era uma bênção, que ela era muito boa, que ela era muito perseguida e tal. E ela falando que era isso, que era aquilo, e que era uma bênção e tal. Aí contou o outro lado da vida dela, que a vida era travada, amarrada. Eu fiquei em dúvida. Eu falei, espera aí, como é que a pessoa pode ser uma bênção e ter essa vida assim? Isso aqui é sintoma de coisa diabólica que ela falou. E fiquei na minha, né? E aí quando foi depois a missionária que conhecia ela, que chamava para pregar lá, veio falar comigo que ela vivia em prostituição com jovens, com rapazes. Ela já é uma senhora, quase com 50 anos, vivendo em prostituição com rapazes da igreja, menino novo, 18, 19 anos. Mas olha a imagem que ela criou. Que ela era muito boa e que as pessoas perseguiam ela, que falava que ela era muito soltinha e tal, mas só porque ela não tinha marido, mas que ela era uma mulher de Deus. Mas olha o que ela vivia, né? Então, não existe essa situação de você ser uma bênção, de você ser um homem, uma mulher que serve a Deus, e que você está opresso, que você está possesso, obcecado, obsesso por demônios. Não existe isso. Se há essa atuação, dependendo da esfera, possessão, obsessão, enfim, dependendo da esfera, se há essa ação diabólica, é porque o diabo está encontrando algum tipo de coisa. Ah, pastor, então quer dizer que a pessoa que é crente de verdade, ela não sofre nenhum ataque? Não sofre. Existe a diferença entre um ataque espiritual e uma possessão, gente. Existe a diferença muito grande. Existe uma coisa que é você estar vivendo um momento na sua vida onde o diabo ataca em várias áreas, financeira, enfim, área de saúde, dentro do ministério, enfim, existe essa situação, né? Como o próprio Jesus ali vivia, o diabo usava, incitava os religiosos para perseguir Jesus, para tumultuar a coisa, né? Mas só que Jesus nunca caiu o processo. Entendeu? Nunca manifestou. Por exemplo, o rei Davi, ele passou muita tribulação na vida dele. Só que ele nunca foi endemoniado como o rei Saul. Então a gente precisa ter essa compreensão aí, tá certo? Então eu espero ter respondido aí. E conto com o seu comentário lá no RBT Plus. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Toda quinta-feira, a partir das 22 horas, a gente está aqui. E temos um canal no YouTube, onde a gente grava nosso programa e coloca lá, tá certo? Então você pode se inscrever no canal. O canal é RBT Plus. Se inscreva lá no nosso canal, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus. Essa programação vai ser postada lá. E eu conto com seus comentários, né? O pessoal comenta lá, é uma bênção, sabe? O seu comentário enriquece muito aí, porque muitas coisas que vocês testemunham, falam, acrescenta na vida de quem envia a pergunta, tá bom? Então faça isso, comente, se inscreva no canal. Eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho e em seguida a gente volta. Salve vai soltar aí um louvor e daqui a pouquinho eu volto com uma palavra para abençoar a tua vida, tá? E lembrando que a palavra que eu vou pregar hoje é a mesma palavra de quinta passada. O pessoal estranhou que a postagem do conteúdo do YouTube estava sem a pregação. É porque ficou muito ruim para eu pregar aqui, meu nariz entupiu, eu não estava conseguindo falar e eu não consegui pregar direito. Mas eu vou trazer a mesma palavra que eu estou quinta-feira aqui para falar com vocês, para abençoar a vida de vocês, tá bom? Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta. Eu vou ler rapidinho aqui um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 29, do 26 ao 30, diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebron, 7, e em Jerusalém, 33. Morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, de Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã
e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Até aqui, amém? Semana passada eu trouxe essa palavra aqui, e como eu não anoto nada, não tenho negócio de esboço, e eu prego aquilo que Deus coloca no meu coração, então eu vou pregar a mesma coisa, só que não vai sair igual a semana passada. E o que eu falava semana passada aqui, que eu ministrava, que eu tentava ministrar, né? Estava muito difícil falar, porque o nariz estava entupido. E aí a pregação não ficou boa, e eu vou estar trazendo para vocês. É que Davi aqui, onde a gente leu, o relato, né, de como Davi viveu, quando Davi parte para o Senhor, é que Davi terminou em ditosa velhice, que Davi teve glória, que Davi, enfim, foi um homem próspero de Deus, né? E tem até o Salmo 89, que você vai ler lá do 20 ao 28, que fala sobre a aliança que Deus tem com Davi, Deus confirmando a aliança e tal. Uma coisa linda que Deus fala com Davi, que se agradou de Davi. E muitas vezes você vai encontrar no Antigo Testamento um rei perverso fazendo algo errado, e Deus diz: eu não vou fazer isso por causa da aliança que eu tenho com Davi. Ou seja, mesmo depois de Davi ter partido, Davi é sempre lembrado pelo Senhor, né? E aí eu estava trazendo quinta passada, por que Deus tinha esse zelo? Por que Deus tinha esse agrado com Davi, né? Porque quando a gente olha para a vida de Davi, Davi não foi um homem perfeito. Longe de ser. Davi não foi um pai perfeito. Mais longe ainda de ser. Davi não foi um marido perfeito. Mas por que ele agradava a Deus? E era disso que eu estava falando quinta-feira. E eu queria, brevemente, eu não tenho muito tempo aqui, trazer essa mensagem para você. E eu dizia assim: passe o que passar na sua vida, nunca largue o que Deus te entregou. Nunca largue o propósito que Deus colocou nas tuas mãos, o ministério, a chamada, seja o que for, não largue. E Davi, certamente, ele agradava a Deus, tinha outros atributos, mas por isso, porque entre tudo que Davi passou, Davi sempre foi zeloso com o propósito que Deus deu a ele, de apacentar o povo de Israel. Mas pastor Davi não era pastor. Olha, presta atenção, Davi era pastor de bicho. E Davi como um rei, a figura de um rei, ele representa Jesus ali. E ele cuidava do povo de Israel. E você vai ver inúmeras vezes a preocupação de Davi com o povo de Deus, com o povo de Israel, com a obra de Deus. Só para você ter noção do que eu estou falando. Saul reinou 40 anos. Davi, somando todos os anos, também reinou 40 anos. Saul nunca pegou a Arca da Aliança e trouxe para dentro do seu reinado, nem colocou a arca num lugar de honra. Quando Davi assume o reinado, a primeira coisa que Davi quer trazer para si é a Arca da Aliança. E todo mundo sabe o que representava a Arca da Aliança, né? A presença de Deus. Ali dentro estava contida a lei e o bordão de Arão que florescia. E Davi trouxe a presença de Deus para dentro. Saul nunca trouxe. E se você for olhar e fazer um paralelo entre Saul e Davi, Saul moralmente era melhor do que Davi. Saul, quando você vê a relação dele com os filhos, a relação que ele tinha com seus filhos é melhor do que a relação de Davi com os filhos. E Saul como marido, não sei, não tem muito relato, mas ele não era como Davi. Davi como pai, uma negação. Um filho de Davi estupra uma irmã. Davi não faz nada, gerando a ira do outro filho, Absalão, que vai lá e mata o irmão que estuprou a irmã. Depois esse filho foge. Davi não fala com esse filho, não vai atrás do filho. O filho volta e deseja que Davi tenha uma conversa com ele. Davi não tem. Uma mágoa gera no coração de Absalão, cresce, frutifica, e Absalão levanta uma rebelião contra Davi. Ele queria ser visto pelo pai dele. Só que Davi não viu. Até o ponto que o exército de Davi matou Absalão. E Davi perdeu um filho e chorou amargamente. Davi teve várias mulheres. Qual a mulher que Davi dava atenção como esposa? Porque ele tinha várias. Deus nunca fez um homem para ter várias mulheres. Davi tinha várias. Davi não teve tempo para os seus filhos. Davi não criou bem os seus filhos. Davi não foi bem nos seus casamentos. E é tanto que quando Davi morre, há uma contenda entre os filhos, entre Salomão, entre Adonias, entre o exército de Davi.
E Salomão tem que sair matando pessoas. Mandar matar pessoas. Para estabilizar aquele reinado, né? E que Salomão já é fruto de uma relação terrível que Davi contraiu, que foi com Batseba, que ele cobiçou aquela mulher, ele mandou trazer aquela mulher para ele, ele teve aquela mulher casada, né? Aquela mulher engravidou, o filho morreu, depois ele casa e tem Salomão. Então a vida de Davi foi uma vida toda controversa em tudo que você... Quando eu já li 1 Samuel várias vezes, 2 Samuel, já li a vida de Davi. E a vida de Davi, quando você olha, ela não é modelo para ninguém, a vida de Davi. A vida de Davi não é um modelo para ninguém, escuta o que eu estou dizendo. A gente fica na igreja, sentado no banco, aí o pastor fala uma coisa, o irmão fala uma coisa, aí todo mundo fala, eu quero ter um coração igual ao de Davi, eu quero ser como o rei Davi. Não, gente, se você olhar a vida de Davi como pai, como marido, não é modelo para ninguém. Mas por que Deus se agradava tanto em Davi? Você observa um homem que, apesar de todos os seus terríveis defeitos que levaram a coisas ruins para a sua vida, você observa um homem totalmente, 100% entregue, coração entregue à obra e ao propósito de Deus. Totalmente entregue. Você vai ler no Antigo Testamento e falar assim, de alguns reis. Olha o que vai dizer. E fulano de tal, rei tal, não tinha o coração todo entregue, não era de todo com o Senhor como Davi, seu pai, né? Como seu ancestral Davi. Ou seja, Deus relata que o coração de Davi era totalmente dele. Ele estava disposto a tudo para cumprir o propósito. E era isso que eu falava, porque hoje tem se pregado um evangelho social. Que hoje a igreja está um absurdo, gente. Não se prega mais a palavra. Sávio estava me perguntando aqui agorinha. Sávio não é crente, não congrega igreja nenhuma. E ele dizendo, pastor, pode ter pastora? Ou seja, a coisa é tão absurda que, tipo assim, na mente dele dá um nó. Ele fala, rapaz, eu acho que essa coisa não é certa. Mas a igreja está ensinando tudo errado pro povo. Então, a gente hoje vive um evangelho que os homens da igreja, em vez de serem homens que se dedicam à obra, à pregação do evangelho, ao arrependimento do pecador, expulsar demônio, curar enfermos, são pessoas, vamos fazer aqui a palestra dos homens. Você vai aprender como se comportar com a sua mulher. Você vai dizer, boa noite, meu amor. Vou levar uma flor. Aí ele aprende esses manejos de casamento, tem palestrinha para casal, aquela coisinha. Aí ele aprende como ser isso, leva a esposa para passear, porque isso é muito bom. E aí a pessoa vai criando uma ideia dentro da igreja de que se você fizer a palestrinha de casal, você levar um buquê de flor, dar um sorvete para a esposa, você levar os filhos para um parque e você pagar suas contas em dia. E cria essa imagem. E o homem que faz isso era um homem perfeito que agrada a Deus. E eu vou dizer para você, biblicamente não é. Existiram vários homens moralmente melhor do que Davi, melhor pai do que Davi, melhor marido do que Davi, melhor um monte de coisa do que Davi e não agradaram a Deus. Você quer um exemplo disso? Tinha Esaú, filho de Jacó, caçador, homem viril, honrava o pai, tinha tudo aquilo. E o texto vai dizer o seguinte, Deus disse, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, Jacó era o irmão gêmeo. Deus disse, eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Ou seja, Deus amou o ladrão, porque Jacó era um ladrão enganador, trapaceador, um picareta. Ele tomou a primogenitura na picaretagem. Deus fez, eu amei a esse. E aí? Será que a óptica de Deus é igual a do homem? Por que Deus amou a Jacó? Porque Jacó desejava a bênção de Deus. Ele desejava ter a bênção de Deus. Ele desejava o que ele não tinha. E tem pessoas que têm e desprezam. Por isso que às vezes você nasceu numa igreja, você desde pequeno está na igreja, você é crente, seu pai é pastor, você está ali dentro. E Deus não se agrada de você. E ele vai lá dentro do presídio, salva um homicida, um traficante, transforma aquele cara num pastor no nome de Deus, coloca aquele cara para tomar conta do povo dele e não coloca você, que nasceu dentro da igreja. Por quê? Porque ele não se agrada de você. E o que é que faz a gente agradar a Deus? Passe o que passar. Não jogue fora o que Deus lhe deu. O ministério. Deus conhece. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Então Deus sabe o que cada um de nós está disposto pela obra dele. Pela obra de Deus, pelo propósito de Deus, pelo cumprimento do que Deus quer, o próprio Filho de Deus teve que morrer. Por isso que o próprio Jesus vai dizer, se alguém quiser seguir, via após mim. Ou seja, se alguém quiser seguir esse propósito do Pai, que é eterno, que vem passando desde os profetas até agora, se alguém quiser viver isso, tome a sua cruz e me siga.
Quando ele diz toma a sua cruz, aí na igreja evangélica hoje se prega, olha mulher, carrega esse seu marido, ele é violento, ele é bravo, ele toma cachaça, se prostitui, mas é sua cruz. Não, a cruz não é isso não. Está dizendo o seguinte, esteja disposto até a morrer pelo evangelho. É isso que está dizendo. E eu vou falar, tem um monte de gente na igreja que não está disposto a nada pelo Senhor. Hoje a igreja evangélica está cheia de gente, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas na igreja são picaretas, ladrões, mau caráteres, sabe? Estão roubando as pessoas, enganando, ficando rico. A igreja hoje virou um shopping, uma boate, casa de show. Por isso que o povo está indo para as igrejas. Mas se hoje o governo disser assim, vamos perseguir e matar todo mundo que é crente, a maioria vai dizer, eu nunca fui crente. Aí você vai ver quem é crente de verdade. E eu vou falar uma coisa para você. E aí vai ter uma coisa que vai te chocar se isso acontecer. Porque a maioria dos que estão dispostos para morrer a Deus não são bons pais, não são bons maridos. Não estou falando que você tem que ser todo errado para ser Deus, mas entenda o que eu estou dizendo. Quando você olha as pessoas que estão dispostas a dar a vida para Jesus, não vão ser as pessoas que socialmente, visualmente são perfeitas, isso eu te garanto. Porque sempre foi assim. Você observa que quando Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o rei, ele diz, claro que o rei vai ser esse aqui. Olhou para o irmão de Davi, que era mais bonito, mais alto e mais forte. E aí Deus repreendeu o profeta Samuel e disse, Samuel, você não enxerga como eu enxergo, você está olhando só a aparência, eu vejo o coração. Por isso que Deus se agradou de Davi. Davi enfrentou foi o urso e o leão por causa de uma ovelha. Deus sabia do coração de Davi. Deus sabia o que é que Davi estava disposto a enfrentar pelo seu povo. Já tem pastor que se vier o urso e o leão, ele corre e deixa a ovelha. Então tem muita gente dentro da igreja hoje que parece, sabe, tem a casca de que é uma bênção, bom marido, bom pai, boa esposa, isso. Na internet tudo é lindo, né? Você já viu aqueles Instagrams daquelas missionárias que são famosas, 2 milhões de seguidores? Ela fala, oi amor, ai meu marido. Aí fala aquele negocinho bonito e todo mundo, ai que casal maravilhoso. Depois aparece o escândalo aí. Tá aí o marido daquela cantora Heloísa Rosa, vou citar nomes aqui hoje eu vou citar nomes. Tá, o cara foi preso por abuso e estupro. Mas na internet era o casal perfeito. Tem uma tal de Bianca Toledo lá, também era casal perfeito. Depois apareceu que o marido era homossexual, abusou do filho, foi preso, ela mentiu. Enfim, pega todos os escândalos aí. Flor de Lis mandou matar o marido. Enfim, pega esse povo aí pra você ver. Socialmente tinha um curso de casais, ia pra palestra, meu amor, aí na internet. Mas Deus sonda o coração. E o que a gente observa da vida de Davi é que Davi, apesar de tudo isso que Davi viveu, Davi nunca apartou o coração dele do propósito que Deus entregou a ele, do ministério dele, de apacentar o povo de Israel, de cuidar do povo de Israel. E Davi até hoje, se você perguntar para um judeu quem foi o maior rei de Israel, vão dizer Davi. Davi foi o maior rei. O tempo de Davi foi onde Israel teve o maior território. Davi foi tudo de maior, porque Deus se agradou de Davi. E Salomão, filho de Davi, Deus não se agradou de Salomão. Ah, pastor, não, o senhor está errado. Vale a Bíblia, meu filho. Salomão morreu desviado. Salomão construiu dentro de Israel 3 templos de bruxaria. E morreu desviado. E até hoje, na magia, na goetia, o filho de Davi, Salomão, é adorado. Porque Salomão invocava os demônios. Mas Davi não. Davi teve o coração total do Senhor. A única coisa que Salomão teve foi riqueza. Salomão foi muito rico. Ele herdou tudo que já veio de Davi e ficou mais rico ainda. Salomão pegou um tempo de prosperidade e estragou Israel, porque depois que Salomão morre, o reino se reparte. Israel nunca mais foi o mesmo depois de Salomão. Então a gente precisa entender, eu quero dizer para você aqui, que aconteça o que acontecer na sua vida, não largue seu chamado. Se teu noivado acabar, se teu namoro acabar, se tu perder o emprego, se você ficar doente, não largue o seu chamado, não largue o que Deus tem com você. Nada pode abalar essa aliança que você tem com Deus, sabe? Porque aqui na vida eu vou te falar uma coisa. A gente não tem controle sobre nada. Você não tem controle sobre nada que vai acontecer. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer daqui a 30 segundos. Mas independente do que aconteça, não deixe de cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso ser um péssimo pai, uma péssima mãe? Ah, tá bom, eu sabia. Não estou dizendo isso não. Se esforce para ser o melhor pai, se esforce para ser a melhor mãe, se esforce para ser o melhor cidadão. Se esforce, isso é bom, isso é uma coisa boa. Mas eu vou dizer, empenhe seu maior esforço em cumprir o propósito que Deus entregou na sua mão. Assim como Jesus. Jesus carrega aquela cruz, era propósito de Deus.
Tem uma hora que ele cai e não consegue mais carregar a cruz. Aí entra Simão, o sirineu ali, empurrado pelos romanos, e ajuda Jesus. E Jesus vai até o fim, ele diz, está consumado. Aquilo ali para nós é o exemplo de que aconteça o que acontecer, o propósito entregue a mim e a você, a gente tem que ir até o fim para a gente poder dizer, está feito, está consumado. Disso Deus vai se agradar. Isso é a coisa que mais Deus se agrada. Antes de você ser bom pai, bom marido, bom tudo, boa esposa, enfim, bom cidadão. Porque eu vou te falar, a maioria das pessoas que estão na igreja, dos bons cidadãos, do papai perfeito, gospel da internet, da mamãe perfeita, aqueles casais perfeitos, eu vou dizer, Deus se agrada de muito Zé e Maria, anônimo, que ninguém sabe quem é, que está disposto a dar a própria vida pela obra de Deus. E esses aí que vocês conhecem, só estão dispostos a uma coisa, a tirar da obra de Deus aquilo que eles puderem. Então não se engane com as aparências. E dê tudo, dê o seu melhor. Pelo ministério, pela obra que Deus colocou na sua mão. E talvez você diga assim, pastor, eu não sei qual é o ministério, eu não sei qual é a obra, eu não sei o que é. Não importa. Se a porção que Deus deu para você é pequena, cumpra ela. Lá na igreja tem uma irmã que ela é uma bênção, ela está lá na igreja. E sabe qual que é o que Deus entregou a ela? Deus entregou a chave da congregação na mão dela. Ela administra tudo lá. E eu vou dizer, de todas as igrejas que eu passei, a melhor administração é a dela. Ela está administrando, está cuidando. Ela não prega, ela não canta, ela não faz vídeo na internet, ela administra. Isso é o que Deus deu a ela. E eu tenho certeza que ela é disposta a dar tudo para cumprir o que Deus deu. Então não importa quão pequena seja a porção que Deus te entregou. O que importa é se você está disposto a tudo, a segurar isso. Porque hoje a gente está vivendo um tempo que as pessoas têm largado tudo que Deus deu. Por que você largou? Eu larguei porque alguém me ofendeu na igreja. Por que você largou? Eu larguei porque minha noiva me deixou. Porque você largou? Eu larguei porque meu marido me traiu. Porque você largou? Eu larguei por causa da dificuldade financeira, eu perdi o emprego, eu larguei. E tudo é motivo. Só que Davi viveu todo tipo de desgraça na vida dele. Davi nunca voltou atrás, nunca. Davi nunca acendeu uma vela para um demônio. Davi nunca ergueu um altar de feitiçaria em Israel. Davi nunca dividiu o coração dele com outra coisa a não ser o propósito que Deus tinha para ele. Por isso que Deus vai dizer no Salmo 89, eu fiz uma aliança firme com Davi. Que a tua aliança com Deus possa ser firme. Aconteça o que acontecer. Você pode perder tudo. Perder marido, esposa, perder filho, perder emprego, perder dinheiro, perder tudo. Não perca o que Deus colocou na sua mão. A gente tem que dizer como Paulo. Completei a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. Paulo é um exemplo. Ele deu tudo o que tinha e o que não tinha. Para cumprir aquele que ele disse assim. Ele disse, ai de mim, não cumprir a obrigação que me está imposta, que é de pregar o evangelho. Paulo fala isso. Hoje a gente tem gente que está dizendo assim, na quarta-feira, Deus me chamou para pregar, e quarta-feira está pregando uma benção. Quando é no sábado, cadê você? Está desviado, está num bar, está bebendo. Deus me chamou para fazer a obra assim. Cadê você? Depois de um mês está fora. São pessoas que não estão dispostas a nada a Deus. Esse tipo de gente não agrada a Deus. Está escrito lá em Tiago capítulo 1, que a pessoa inconstante, de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, nunca alcançará nada do Senhor. Aconteça o que acontecer, seja firme, seja constante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz o seguinte, sede firmes, inabaláveis, constantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É disso que a gente precisa. É disso que eu preciso, é disso que você precisa. Se você quiser de fato agradar a Deus, entregue seu coração totalmente a Ele, sem reserva. Eu vivia na obra, eu fazia a obra no começo, assim, novo convertido, poucos meses. E eu tinha muito medo, sabe, de me entregar totalmente e tal. Eu pensava, se esse negócio não der certo, de ser crente, de igreja. E eu vivia assim. Até um dia que eu recebi uma palavra, que eu não podia ficar só colocando o pé na água, eu tinha que mergulhar dentro. E aí teve um momento que eu abri meu coração para o Senhor. Eu disse, Senhor, hoje eu não confio no Senhor, eu não conheço o Senhor, mas eu quero ter fé para acreditar e mergulhar. E Deus, Ele foi trabalhando no meu coração. E aí entreguei tudo para Jesus, entreguei tudo, literalmente tudo. Você fala hoje assim, pastor José, o que é que o Senhor tem em seu? Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho eu considero como de Deus. Deus coloca uma quantia na minha mão de dinheiro
seja 50 mil, 60 mil, enfim, não importa o valor que Deus coloque. Aquilo ali eu entendo o seguinte, beleza, esse dinheiro aqui é meu. Mas se a obra de Deus precisar, eu vou ter que dar ele todo. Porque eu não sou dono de nada. Sabe? Eu quebrei um carro todinho na obra, carregando material de construção, fazendo isso. Vocês acham que eu estou fazendo o quê com outro carro que está lá no centro de missões? Eu faço a mesma coisa. Porque eu entendo que o carro não é meu, o dinheiro não é, nada é meu. Tudo eu já entreguei para o Senhor. E o que agrada a Deus é isso. Jacó era um pilantra, Jacó era um mentiroso. Mas Jacó queria muito, muito a bênção de Deus. Aquilo que Esaú tinha não dava valor. E é isso que Deus olha. Então não importa o tamanho da dor que a senhora está sentindo, que o senhor está sentindo. Você tem que levantar, pedir graça a Deus e continuar a caminhada. Teve um amigo, um irmão, para encerrar. Ele estava passando uma luta muito grande no casamento. A esposa dele descobriu que estava traindo ele. E ele estava fraquejando na fé, sabe? Estava fraco, estava sempre... E a gente ali com ele, aconselhando, orando, conversando, ministrando. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção nele, que apesar de tudo que ele estava vivendo, ele nunca deixou de fazer o que Deus mandou ele fazer. Ele pregava. Onde ele chegava, ele pregava. No trabalho dele, ele pregava. Ele estava sempre pregando. Ele estava sempre pregando. Ele estava vivendo uma situação terrível. Ele chegou até a apanhar da esposa em casa. Mas ele estava sempre pregando, ganhando alma, trazendo aqui, sempre fazendo isso. E eu vou dizer, é esse tipo de coisa que agrada a Deus. E às vezes tem pessoas que têm uma casca perfeita, paga todas as contas em dia, fez o curso paterno, curso materno, boa mãe, só fala baixo, boa esposa. Ela prepara manjares para o marido e tal, faz tudo aquilo. Mas são pessoas que não estão dispostas a nada por Deus. Nada, absolutamente nada. Se a coisa apertar, se a perseguição estourar, eles abandonam e vão dizer igual a Pedro: nunca vi esse tal de Jesus, nunca conheci. É tanto que Jesus encerra, quando ele volta com Pedro, falando o seguinte: Pedro, tu me amas? Depois que Pedro cai, que nega Jesus, que não está disposto a nada por Jesus, que Pedro levanta, ele vai fazer uma terapia reflexiva com Pedro. E olhar no olho de Pedro e perguntar se Pedro realmente o ama. E ele dá uma função para Pedro e Pedro realmente cumpre. E aquele mesmo Pedro que negou Jesus, depois ele está disposto a morrer por Jesus. É isso que Deus quer de nós. Aconteça o que acontecer com você. Aconteça o que acontecer. Não largue o que Deus colocou na sua mão. Você não imagina a luta que eu estou aqui há 5 anos pregando aqui nessa rádio. Você não imagina a luta que eu já enfrentei nas quintas-feiras para chegar aqui. Já teve vez de eu estar precisando de oração, precisando de palavra, sabe? Situações terríveis. E chegar aqui e dizer: Deus, me dá força para abrir a boca ali e cumprir o propósito. E todos os dias eu vi. E se eu faltei aqui nesses dias, nesses 5 anos, eu acho que foi 3 vezes. Teve um negócio de pandemia, outra vez o carro furou um pneu no caminho, enfim. Mas sempre estive aqui cumprindo o propósito. Um dos propósitos que Deus me entregou. Então aconteça o que acontecer, não deixe de cumprir aquilo que Deus colocou na sua mão. É disso que Deus se agrada. Você pode não ser a pessoa perfeita, o homem perfeito, a mulher perfeita, mas o que Deus olha, esse seu coração está dentro da obra dele. E disso aí ele se agrada, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Minhas horas já se avançaram. Eu tenho aqui 3 minutos para dar um comunicado para vocês aqui. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, tá? Toda quinta-feira, Deus permitindo, a gente tá aqui a partir das 22 horas. Então, a partir de hoje, você sabe, né? Tem esse programa aqui na 100.5. E se você pegou só o finalzinho, queria mais, eu vou te dar uma boa notícia. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, RBT Plus. Tudo que a gente ministra aqui é gravado e a gente coloca no YouTube. A gente grava e bota no YouTube, certo? E aí você se inscreve, RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus, se inscreva, tem a data, cada programa tem a data aí. Você vai ouvir, o programa é uma benção, tem o quadro Socorro Vem do Alto, tem a palavra, tá bom? E você que está sendo abençoado, eu te peço, se torne ofertante dessa programação. Você que é ofertante, que ainda não ofertou, não esqueça do seu propósito com Deus nessa programação. Então oferte para manter a gente no ar, para a gente estar pagando nosso compromisso aqui com a 100.5, tá bom? Pastor, eu quero me tornar ofertante, como eu faço? Fala com a gente no WhatsApp. Para você que está no YouTube, fora da Paraíba, você tem que botar o DDD, que é 83, e fica 839-9105-6834. DDD 83, tem um 83, tem um 9 na frente, 839
9105-6834. 839-9105-6834. Você fala com a gente, esse número é o WhatsApp do programa, e fala que quer se tornar ofertante, a gente vai te mostrar a maneira. E se você usa o Pix, quase todo mundo usa o Pix hoje em dia, você pode usar esse número como chave Pix e enviar a tua oferta, tá bom? No mais é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Fui.